devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Muito boa tarde, amigos da TV Guarani. Estamos aqui direto do estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Vamos agora para o Campeonato Paulista das categorias Sub-11 e Sub-12.
Nós já tivemos ontem a categoria sub-20, hoje pela manhã o sub-15 e sub-17, e agora o sub-11 e sub-12, e amanhã ainda teremos o sub-13 e sub-14. Hoje no sub-11 e sub-12, a equipe do Guarani enfrenta a equipe do Rio Branco da cidade de Americana. Você acompanha aí o protocolo da Federação Paulista de Futebol, as duas equipes adentrando ao gramado, para daqui a pouco, daqui já temos a execução do hino nacional brasileiro. Vão se perfilando ali no centro do gramado. Toda a equipe do Guarani à sua direita, a equipe do Rio Branco à sua esquerda e no centro, a equipe de arbitragem. Vamos à execução do hino nacional brasileiro. Muito bem, essa foi a execução do hino nacional brasileiro. Você acompanha as equipes, aquele protocolo tradicional de cumprimento. E vamos às escalações das duas equipes. O primeiro time que entrará em campo, começando com a equipe da casa, a equipe do Guarani, do técnico Johan Scalet Pires, que vem a campo nesse primeiro tempo, com 1 Pedro Ribeiro, 2 Davi, 3 João Zanella, 5 Eduardo, 6 Heitor Ramos, 7 Leonardo, 10 Micael, 11 Ian Henrique, 14 Flávio, essa é a equipe do Guarani. Vamos à equipe do Rio Branco, do técnico Leonardo Gustavo de Pádua, que traz a campo nesse primeiro tempo. 1 Davi Ronha, 2 Nicolas Lamboia, 4 Gustavo Tito, 5 Davi Luiz, 6 Miguel Diego, 7 Pedro Lovaglio, 8 João Miguel, 9 Álvaro Marcondes e 10 Arthur Caldani. E a equipe de arbitragem neste primeiro, na categoria sub-11, está a cargo de Renan Júnior da Silva Francisco, com seus auxiliares Romário Augusto Rebolo Gomes, Pedro Aparecido Grival Filho e o quarto árbitro Rodrigo Santos. As equipes foram apresentadas, lembrando um pouco das características do sub-11, campo reduzido, tanto no comprimento quanto na largura, 9 jogadores, um goleiro e 8 na linha. No primeiro tempo é um time, no segundo tempo é um segundo time e no terceiro tempo tudo junto e misturado. Não são permitidas substituições por ordens táticas, somente por questões médicas. Você acompanha ali os dois capitães no centro com o árbitro Renan Júnior fazendo o toss. Vamos lá, o toss, quem ganhou foi parece que o Rio Branco. Vai escolher o lado aqui esquerdo, a equipe do Guarani vai começar com a bola. Então o capitão da equipe ali, o Davi do Guarani, e o camisa 4, o Gustavo Tito da equipe do Rio Branco, já definiram. Serão 3 tempos de 17 minutos. Tudo pronto. Lembrando, o Guarani é o segundo colocado do grupo 5 com 19 pontos ganhos. O líder é o Cosmopolitano com 32 pontos ganhos. A equipe do Rio Branco é a sexta colocada com 11 pontos ganhos. O Guarani o 25º na classificação geral, o Rio Branco o 57º. Aí o Renan Júnior fazendo os últimos ajustes ali, checando o seu relógio, esperando ali os assistentes se posicionarem. A torcida já se faz presente aqui no José de Araújo Sintra.
Tudo pronto. A equipe do Guarani, que vem de um empate com a Inter de Limeira em 0-0 e depois perdeu nos pênaltis na disputa do ponto extra. O Rio Branco venceu o Maccabi e perdeu na disputa dos pênaltis. Guarani busca a reabilitação. Começa, está valendo. Guarani e Rio Branco. Jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da categoria Sub-11. A equipe do Guarani vai tocando a bola ali no seu campo de defesa, perigosamente na área. Davi com ela, já toca aqui na esquerda com o Heitor Ramos. Ele sobe, já toca no meio, vai avançando a equipe do Guarani, tocando na triangulação perto. Eduardo com o Heitor Ramos, vai avançando aqui pela esquerda. O toque na frente pro Leonardo foi muito forte, melhor para a zaga do Rio Branco, que manda essa bola pela linha lateral. Vem o Heitor para cobrança, próximo ali com o Eduardo. Todo mundo reclamou de uma falta ali, mas a bola volta com a equipe do Rio Branco, com o Guarani, já perdeu, ficou ali com o Arthur Caldani, tenta sair jogando a equipe do Rio Branco lá pelo lado esquerdo com o Miguel Diego. Miguel dá um tapa na bola, adianta, não evitou a saída, é lateral para a equipe do Guarani. A torcida lá do Rio Branco também se faz presente, lá do outro lado da arquibancada, lateral já cobrado ali pelo Davi. Ele recebe de volta, toca mais atrás com o João. João volta com o Davi. Davi avança lá pelo lado direito, toque na frente para o Flávio. Na tabelinha, tentou a devolução, não conseguiu. Rifa essa bola a zaga da equipe do Rio Branco. Tenta o toque no meio para o Álvaro Marcondes. Álvaro protege bem a bola, toca aqui na direita. Avança o Nicolas Lamboia. Chega firme no carrinho ali. O Heitor mandando essa bola pela linha lateral. Quem chegava ali era o Leonardo. Lateral cobrado rapidamente, recupera ali. E a primeira falta da partida. Falta assinalada contra a equipe do Rio Branco no seu campo de ataque, com quase 2 minutos de partida. E você que está no chat com a gente, mande sua mensagem, diga com quem, diga da onde está nos assistindo, para quem é sua torcida. Se quiser mandar um palpite, a gente fala também. Na medida do possível, a gente vai falando. Vai tocando o Heitor ali na frente para o Leonardo, muito forte, a sobra ainda fica com o Eduardo. Lembrando que no primeiro turno, a equipe do Guarani venceu a equipe do Rio Branco e Americana por 2-1 e também levou o ponto extra para casa. O toque errado, recupera a equipe do Rio Branco, avançou ali o camisa 7, o Pedro Lovaglio. Acabou adiantando, recupera a zaga e chegou atropelando, perdeu o freio ali o Pedro Lovaglio e a falta foi assinalada, a segunda falta cometida pela equipe do Rio Branco. Eu sou Marcelo Gobetti e trarei as emoções das duas partidas nesta tarde ao meu lado, nas técnicas, nas imagens e nos comentários, João Luiz Della Coleta. Boa tarde, João. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela TV Guarani. Mais desta rodada, agora sub-11 e sub-12 do Campeonato Paulista. Vem avançando a equipe do Guarani, Davi deu um tapa na frente ali para o Flávio. O Flávio tentou a devolução, acabou jogando muito forte. Chega na cobertura ali o Miguel Diego e manda essa bola pela linha lateral. Davi na cobrança para o Mikael. Mikael tenta a devolução ali para o Davi, a sobra, a equipe do Guarani vai tocando no meio. Leonardo, o chute colocado, passa à direita do gol ali do Davi Ronha e a bola sai pela linha de fundo. E a torcida se anima com o ataque. Acordou, incentiva. Com 3 minutos de jogo, 0-0 aqui no José de Araújo Sintra. Lançamento feito à frente, rebate de cabeça o Eduardo. Ele põe no chão, toca na frente, tenta sair jogando a equipe do Guarani. Segura a bola ali o Mikael, acabou se atrapalhando com ela, saiu com bola e tudo. É lateral para a equipe do Rio Branco, vai o Nicolas Lamboia para a cobrança. Acabou tocando errado, tentou o Flávio ali, inversão de jogo na direita com o Ian, não conseguiu. A sobra fica com o Eduardo. Ele domina, faz o giro, escapa da marcação, consegue o toque para o Flávio. Flávio girou, avança, acelera, o toque na esquerda tentou o Leonardo, mas foi bloqueado. A bola volta com o Leonardo. Ele avança pela linha de fundo, chega na proteção Davi Luiz e a falta assinalada da equipe do Guarani, a falta cometida pelo Leonardo para cima do Davi Luiz com 4 minutos de partida. A bola chega ali, o Davi Luiz vai para a cobrança, agora 2 bolas. E vou te falar, hein, pancada ali, o Davi Luiz estava esperto ali, hein, João? Fogo amigo, hein, Marcelo? É.
E sai jogando ali. Nicolas Namboia, belo drible aí. O toque na frente para o Arthur Caldani. Vai avançando aqui pelo lado direito. Arthur faz o giro, tenta o toque no meio, procurava o Pedro, não conseguiu. A bola volta com a equipe do Guarani. Vai tocando com o Eduardo. Eduardo mais atrás com o João Zanella. Toca aqui na esquerda de novo para o Heitor. Heitor avança, a tabelinha. Heitor recebe. Tenta avançar aqui pelo lado esquerdo. Tenta fazer o drible, pra cima dele o Davi Luiz, consegue o cruzamento, a bola chega para o Leonardo, ele dá uma pedalada, toca mais atrás, muito forte, perdeu o controle, mas voltou para o Eduardo, Eduardo faz o giro, toca aqui para o Heitor, Heitor segura, volta para o Eduardo, Eduardo faz o lançamento na área, tenta o toque, fez o giro, mas estava em posição irregular o camisa 7 Leonardo, primeiro impedimento da partida. O Guarani pressiona, tenta vir pra cima, busca a vitória. Davi Ronha, na cobrança. Já sai jogando aqui pelo lado direito com o Nicolas. Na verdade, era o Gustavo Tito ali. Ele volta no meio. Gustavo recebe de volta, é o capitão da equipe. Ele avança. Tenta o lançamento à frente. Tenta no giro do corpo o Álvaro ali. E a falta do Álvaro pra cima do jogador do Guarani. Terceira falta cometida pela equipe do Rio Branco. Jogo já reiniciado, avança o Heitor, toca no meio para o Eduardo. Eduardo parou, perdeu o controle, recuperou ali o Arthur Caldani. Tenta o lançamento ali o Pedro Lovaglio. Do jeito que deu, o João Zanella manda essa bola pela linha lateral. E quem acorda agora é a torcida do Rio Branco. Vai saindo, jogando lá pelo lado esquerdo, o lançamento é feito na área, chegou ali o goleiro, o Pedro Ribeiro, se bem que se atrapalhou com o kick da bola, quase manda essa bola pro fundo da rede. João, o Pedro ali quase se complica. Pedro tá testando o coração da torcida aqui, foi engambelado ali pelo kick da bola, ficou olhando pra ela, não conseguiu definir direito ali, né, acabou assustando o pessoal aqui da arquibancada. O lançamento feito à frente, procurando o Ian Henrique, mas chegou na cobertura o Miguel Diego e manda essa bola pela linha lateral. Lateral já cobrado. Tenta e recupera a equipe do Rio Branco, mas já recuperou novamente a equipe do Guarani, que sai jogando com o Eduardo. Ele joga lá na direita, com o Davi. Tenta sair jogando, ele volta mais atrás com o João Zanella. João devolve para o Davi, agora de frente. Belo toque na frente para o Flávio. Avança a equipe do Guarani, o cruzamento é feito, afasta de cabeça. A sobra com o Eduardo, ele driblou, arriscou o chute, foi bloqueado. Afasta de vez a defesa do Rio Branco, mas a bola volta com a equipe do Guarani. Heitor, aqui pelo lado esquerdo, ele ameaça o cruzamento. Na primeira, na segunda, o cruzamento. Aí pegou mal na bola. Não foi bem na cabeçada do jogador do Guarani, foi direto pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Rio Branco. Quem tava nela era o Leonardo. Sai jogando aqui o Nicolas, acaba mandando essa bola direto pela linha lateral. Vem o Heitor, toca do lado para o Eduardo. Álvaro chega para marcar. Ele inverte o jogo lá na direita. Não foi nem pro Davi, nem pro Ian. E quem se aproveitou foi o jogador do Rio Branco, que desce lá pelo lado esquerdo. Miguel Diego, ele avança, ele protege bem a bola. Tem a marcação do Davi. Chega na cobertura também. Ali, o camisa número 10 da equipe do Guarani. O Mikael manda essa bola pela linha lateral. Lateral já cobrado. A sobra ali, consegue chegar o Mikael, mas toque errado, fica ali com o Pedro. Pedro tentou ganhar, foi o Davi, mandou essa bola pela linha lateral, novo lateral, vai o Miguel Diego para a cobrança. Ele faz o arremesso, consegue fazer o giro, o jogador do Rio Branco, o toque para a área, afasta ali do jeito que deu o Heitor para o Davi. E o Davi manda essa bola para frente, mas a sobra volta com a equipe do Rio Branco. Agora o momento é da equipe do Rio Branco, aqui pelo lado direito com o Arthur. Arthur faz o giro, faz o cruzamento, afasta de cabeça, consegue o domínio o Heitor. Heitor vira, faz o lançamento mais à frente. Leonardo consegue o toque. Bela triangulação aqui pelo lado esquerdo. Leonardo com ela. Ele tenta avançar, colocou na frente ali. O Nicolas foi puxado e a falta assinalada. A segunda falta cometida pela equipe do Guarani contra 3 da equipe do Rio Branco.
e as duas equipes mostrando muita vontade, João. Mostrando muita vontade essa categoria. É muito legal de acompanhar, né, Marcelo? Que o pessoal tá aqui pra jogar. A criançada veio pra se divertir. Lógico, compete, sub-11 já tem esse espírito de competição. Mas você não vê aquelas cenas de enrolação, de tentativa de ganhar tempo. Estão aqui pra jogar. Mesmo porque, aquele negócio, né, Marcelo? Como você bem explicou. No primeiro tempo é um time, no segundo é outro. No terceiro é uma seleção. O técnico vai colocar quem tá melhor no dia. Então todo mundo tem que mostrar serviço, né? Todo mundo quer jogar, né? Exatamente, todo mundo tem que mostrar serviço aí, pelo menos no período, né, que obrigatoriamente vai ficar dentro de campo pra ter uma vaga aí no terceiro time. Mikael tentou o lançamento à frente ali, não chegou no Leonardo, afasta a zaga do Rio Branco, ganha lateral. Já passamos dos 10 minutos desta primeira etapa, lembrando que são 3 tempos de 17 minutos. Davi com ela, faz o corte, consegue o cruzamento, afasta a zaga. Mas a bola volta ainda com o Mikael, ele toca mais atrás com o Davi. Na devolução para o Mikael, no meio não tinha ninguém, só tava ali o Gustavo Tito, o capitão da equipe, manda essa bola para longe, complementa ali o Nicolas. Ele tenta o lançamento ali, a bola quicou, bateu no braço ali do Eduardo. Um delayzinho ali e a falta foi assinalada, né, João? Exatamente, um delayzinho pra ser legal, né? Demorou bem o nosso amigo pra sinalizar essa falta e marcar. Mas eu acho que tá um pouquinho fora do lugar, hein? Vem o Arthur Caldani para a cobrança. Aqui pelo lado direito. Vai bater de pé trocado. Vai bater fechado lá para a área da equipe do Guarani. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui no chat da TV Guarani. O José Roberto já chegou aqui novamente. Boa transmissão. Parabéns, vamos Bugrão. Lançamento feito, muito forte, direto pela linha de fundo. Aproveitar e dar uma passadinha aqui. O invicto, vamos Rio Branco. Paula Danza, bora Bugre, mais uma vitória. A Valdete faz gol pra nós, Mikael. Tia te ama, boa sorte. Hoje sempre Guarani, Flávio Costa, e o Guarani vai descendo, aqui pelo lado esquerdo, chega até o Leonardo, ele toca atrás para o Heitor, Heitor faz a ginga, escapa da marcação, tenta avançar, vai pela linha de fundo, firme na marcação, Nicolas Lamboia, é obrigado a voltar ali o Leonardo, mas o toque sai fraco, não avançou. O jogador do Guarani, quem se aproveita é o Arthur Caldani. Ele avança, chegou o Eduardo, conseguiu atrapalhar a jogada e já despassa essa bola o João Zanella. O Heitor avança aqui pelo lado esquerdo, vai tocando a bola, chega até o Leonardo, em posição legal, tá sozinho, tá livre. Ele avança, chega na linha de fundo, avança mais um pouco, aí adiantou, chega na marcação e recupera a equipe do Rio Branco. Arthur Caldani tenta o toque, ele recupera, tentou o lançamento ali para o Pedro, mas a bola chega ali no rebote. Avança o Pedro pelo lado esquerdo, invade a área, Davi, rápido, esperto, chega na cobertura e avança ali o árbitro da sequência. Flávio com ela, faz o lançamento, a bola não sai, fica com o Rio Branco. Chegou o Flávio ali, deu de ladrão e avança. O Leonardo agora caindo pela direita. Ele faz o drible. Chegou na área, na linha de fundo. O toque, a bola vai entrar. Tira a zaga. O cruzamento, Nicolas salva a equipe do Rio Branco. Leonardo conseguiu o toque mesmo sem ângulo. A bola ia entrar, João. Nicolas tirou em cima da linha. Pois é, Marcelo. Nicolas salvou a equipe do Rio Branco em cima da linha. O goleiro tinha ficado para trás e quase abre o placar a equipe do Guarani. E agora vamos para a cobrança do escanteio aqui pelo lado esquerdo. Vai o Davi para a cobrança. Tem um jogador do Rio Branco caído, camisa 10, o Arthur Caldani. Por isso o jogo está paralisado para atendimento ao jogador. Então enquanto está atendendo lá, vamos passar rapidamente a galera que está com a gente no chat. Futebol Americana, também com a gente aqui. William Caldani, vamos Rio Branco, pra cima ali Arthur Caldani. Dali Bugre, Sérgio Mundi. Ju Santos, estamos em Piracicaba torcendo pelo Lamboia e pelos meninos do Rio Branco. Antônio Silveira, o Alain, vamos Bugrão. Antônio Silveira,
também com a gente aqui, mandando sua mensagem. Muito obrigado a todos que nos acompanham, aos 90 aparelhos conectados. Nosso muito obrigado a todos aqui. Lembrando que nessa mesma live, daqui a pouquinho, tem o Sub-12. Autorizada a cobrança do escanteio, desvio de cabeça ali. Foi do João Zanella, mas a bola acabou passando à esquerda do gol do Davi Ronha. Sai tocando a equipe do Rio Branco. Com o Gustavo Tito. Ele sai tocando errado, recupera o Leonardo. Volta mais atrás com o João. João para Eduardo. Eduardo aqui na esquerda e teremos substituição. Não vai dar para o jogador da equipe do Rio Branco. Heitor faz o cruzamento. A sobra é com o Mikael. Ele faz o corte. Aí tentou o toque no meio. Saiu seu companheiro Ian Henrique. Mas a bola volta com a equipe do Guarani. Leonardo atrás para o Eduardo, ele chuta colocado com tranquilidade. Davi Ronha segura firme e faz a defesa e teremos a substituição na equipe do Rio Branco. Está entrando camisa 17, o Davi Viana, para a saída do camisa 10, Arthur Caldani, que acabou se machucando aí nesse primeiro tempo. Sai jogando a equipe do Rio Branco, lançamento à frente. Na marca dos 16 minutos. Segue 0-0. Eduardo para Davi. Davi deu um tapa na frente procurando o Ian. Ian recebeu. Tenta o toque na frente para o Leonardo. O toque saiu muito fechado. Aí chegou o Davi Ronha. Mandou essa bola pela linha lateral. Tava chegando ali o Guarani. Era perigoso o ataque com o Flávio. Vai o Davi para a cobrança do lateral. Para o Flávio, chegou, antecipou a defesa ali o João Miguel, manda para escanteio, é o segundo escanteio da equipe do Guarani. Lá pelo lado direito vai o Ian Henrique para a cobrança. Tá chegando também o Eduardo. A cobrança é curta, já cobrado. O cruzamento é feito, o desvio de cabeça, pegou só de raspão. Quem chega primeiro? Chega a equipe do Rio Branco. Sai jogando aqui pelo lado direito. Belo lançamento, conseguiu antecipar o Davi e recupera essa bola. Aí acalma com o Eduardo. Eduardo toca no meio ali para o João Zanella. João recebe. Teremos 1 minuto de acréscimo. Geralmente não tem, mas como teve o atendimento ao jogador, né, João? Aí não tem condições. Exatamente, Marcelo. Pelo atendimento foi dado esse 1 minuto de acréscimo aí neste tempo. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, Ian protege a bola, ganha a lateral. Vai o Davi para a cobrança e tentou bater rápido ali, mas não deu. Aí perdeu um tempinho. Toca para o Flávio. Flávio tentou a devolução para o Davi, Davi evitou a saída pela linha lateral. Ele toca no meio para o Eduardo. Eduardo é pressionado. Acaba se atrapalhando, mas foi atropelado ali pelo Davi Viana, falta assinalada. E a equipe do Rio Branco não deu chute nesse primeiro tempo até agora. Já estamos chegando na marca dos 18 minutos, estamos por conta do senhor Renan Júnior. Lançamento na área ali, quem fica com ela, o Nicolas conseguiu atrasar a jogada do Guarani. Mas a bola volta, tenta sair o Leonardo, Nicolas esperto. Tomou a frente, foi puxado, a falta assinalada, a quarta falta da equipe do Guarani. E na marca dos 18 minutos, põe ponto final o senhor Renan Júnior deste primeiro tempo. De até aqui, Guarani 0, Rio Branco 0. A gente vai 1 minutinho só tomar uma água, a gente volta já já com as escalações da segunda equipe que entrará em campo nesse segundo tempo. A gente volta já já. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre,
verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória. Estamos de volta e vamos para as escalações da segunda equipe que entrarão em campo. O Guarani vem com 12 Lorenzo, 4 Enzo Gabriel, 8 Lorenzo, 9 Tel, 13 Nicolas Pietro, 15 Gabriel, 16 Pietro Lima, 17 Enzo Marques e 18 Bento Bertozzi. A equipe do Rio Branco vem com 12 João Pedro, 3 Gabriel de Lourenço, 11 Thomas Marcos, 14 Raul Libório, 15 Calil Trindade, 16 Matheus Soares, 17 Davi Viana, 18 Martim Caselato e 20 Lucas Miguel. Essa é a equipe do Rio Branco. A equipe do Guarani à sua esquerda, a equipe do Rio Branco à sua direita. O pontapé inicial desse segundo tempo é da equipe do Rio Branco. Renan Júnior já vai fazendo a última checagem. O Rodrigo Santos está conversando ali com o Johan, técnico da equipe do Guarani. Parece que está tudo ok. Vamos para o início desse segundo tempo. Aguardando o Renan Júnior, apita o árbitro, começa o segundo tempo. De até aqui, Guarani 0, Rio Branco também 0. Sai jogando a equipe do Rio Branco ali com Raul Libório. O toque muito à frente, volta e já recupera o Lorenzo pela equipe do Guarani. O toque já volta para ele, toca no meio para Enzo Marques. Enzo domina, tenta fazer o giro, é pressionado, chega na marcação, chega lá na cobertura o Nicolas Pietro e ajuda. O toque saiu fraco. Consegue recuperar o Lorenzo, briga por ela, tocou errado, a briga é boa ali, o lateral é da equipe do Guarani. Vai o Nicolas Pietro para a cobrança. Ele volta mais atrás. Com o Gabriel, camisa 15, ele já toca lá na esquerda. Sai jogando com o Enzo Gabriel, ergue a cabeça, vai fazer o lançamento à frente. Tentou o toque ali para o Pietro Lima. Ele acabou no momento do domínio, escapou a bola e saiu com bola e tudo. Lateral já cobrado, vem a equipe do Rio Branco, protege a bola ali, o camisa 11, o Thomas Marcos, ganha a lateral para sua equipe, já no seu campo de ataque. Cobrança feita, novo lateral mais avançado agora. De lateral em lateral, a equipe do Rio Branco vai chegando. Já passamos do primeiro minuto deste segundo tempo. A bola ali com o Thomas Marcos. O último toque foi do jogador do Guarani, novo lateral para a equipe do Rio Branco. Vai a equipe do Rio Branco para a cobrança. Tentou ali, só abaixou a cabeça o Martim Caselato e a bola fica com a equipe do Guarani. Só que agora a pressão é da equipe do Rio Branco. Faz o lançamento à frente ali, consegue ganhar essa bola, faz o lançamento. Tenta chegar ali e recupera a equipe do Rio Branco com o Lucas Miguel. Lucas Miguel avança lá pelo lado direito, acaba saindo com bola e tudo, é só arremesso lateral para a equipe do Guarani. Arremesso já cobrado, sai jogando com Enzo Marques. Enzo tenta o lançamento à frente, procurava o Theo, não chegou. No bate-rebate, ganha de cabeça, acaba mandando pela linha lateral a equipe do Guarani. Já passamos da marca dos 2 minutos deste primeiro tempo, no placar 0-0. A bola chega nas mãos do goleiro João Pedro da equipe do Rio Branco. João Pedro rifa essa bola para o seu campo de ataque, procura ali o Thomas Marcos, mas está bem marcado ali. Toca no meio a equipe do Guarani com Bento Bertozzi. Ele recua, volta com o Gabriel. Gabriel toca lá na esquerda com o Enzo Gabriel. Enzo devolve para o Gabriel. O Gabriel inverte o jogo agora aqui na direita com o Nicolas Pietro. Nicolas faz o corte para cima ali do Lucas Miguel. Arriscado esse corte, mas deu certo. A bola chega até o Enzo Gabriel lá pelo lado esquerdo. Ele avança. O toque no meio escapou ali, mas na briga vai ganhando aos trancos e barrancos. Caselato tentou ali, recuperou. Arriscou o chute! João Pedro
faz firme a defesa, evita o primeiro gol e o Guarani vem pra cima depois da pressão do Rio Branco nos minutos iniciais, João. Pois é, Marcelo, se no primeiro tempo quem salvou foi o Lomboia, agora o goleirão fez uma belíssima defesa, agarrou firme, sem rebote, vai garantindo o placar de 0-0 a equipe do Rio Branco. Bola com o com o Gabriel, ele inverte aqui na direita com o Nicolas Pietro, tentou o lançamento à frente, acabou saindo muito forte, foi direto pela linha de fundo. Ele se lamenta ali com o passe errado, mas a torcida incentiva. Sai jogando a equipe do Rio Branco, Gabriel de Lourenço, tentou o lançamento, a bola volta para o ataque do Guarani, mas na cobertura chega o Raul Libório, não perde ganha, fica agora sim com o Raul Libório novamente, ele escapa do carrinho, tentou o toque aí no bate-rebate, tocou nele por último, ganha lateral a equipe do Guarani. Ganha lateral a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo. Lembrando que após o término dos 3 tempos, tem a disputa do ponto extra nos pênaltis. A bola fica com o Guarani, o Renan Júnior pula lá para não tocar nele, tá valendo tudo isso, lançamento na área. Aí ficou fácil para o João Pedro fazer a defesa. Ele sai jogando com o Gabriel de Lourenço. Gabriel faz o lançamento, procurava o Caselato, não deu certo, volta para a equipe do Guarani, tabelinha, Bento Bertozzi, para o Enzo Marques, o lançamento na área, tentou domínio hotel, não conseguiu, volta nas mãos do goleiro João Pedro, que rifa essa bola novamente, tenta ali o Martim Caselato, ganha essa bola, faz o giro, acabou não conseguindo o controle e ganha a lateral a equipe do Guarani. Rapaz, vai falar pra você. A torcida do Rio Branco reclama de um lateral, mas eu vou falar, fizeram um escândalo ali, hein, João? Não, mas tem uma torcedora específica, Marcelo, que ela tá desde o primeiro minuto de jogo falando com a arbitragem, reclamando, e eu sei que é uma mesma pessoa por causa do tom de voz. Ela tá atravessando o campo a reclamação dela e eu tô escutando daqui. E sai jogando a equipe do Guarani, aqui pelo lado direito, avança, vai chegando o Enzo, cruzamento! Chegou um segundinho atrasado ali, o Theo, e a bola fica nas mãos do João Pedro, que já rifa. Toque do Caselato no meio, sobra novamente com o Nicolas Pietro da frente. Tenta sair jogando a equipe do Guarani. Faz o giro ali o Pietro Lima. Ele toca mais atrás, chega ali para o Enzo Gabriel. Lançamento para o Theo. Theo faz o giro, tenta a inversão do jogo ali para o Enzo Marques, mas não deu. Rebate a defesa do Rio Branco. Volta com a equipe do Guarani. Belo domínio, escapa da falta. Tenta avançar aqui pelo lado direito o Enzo Marques. E a falta assinalada, a falta a favor da equipe do Guarani. E até agora nas estatísticas, João, só tem falta do lado do Rio Branco. São 4 no primeiro tempo, 1 no segundo, 5 faltas no total. Não chutou, não teve escanteio, não teve impedimento, só falta. Marcelo, mas o delay do senhor Renan tá alto. O delay do senhor Renan tá alto. Ele apita, pensa, é pra lá. Até levantar o braço já foi 5 minutos. Vai o Enzo Marques pra cobrança, o toque ali na entrada da área, tenta ganhar o Gabriel, mas acaba cometendo a falta. Falta do Gabriel no seu campo de ataque. Já estamos chegando na marca dos 7 minutos, aí o jogo tá paralisado pra ser feita a arrumação da área ali. Reiniciada a partida. Sai tocando o Matheus Soares. Mais atrás com o Calil. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Sai tocando ali. Agora a falta assinalada contra a equipe do Rio Branco. Aqui o Demilson. Parabéns pelo trabalho na cobertura dos jogos da base. Muito obrigado, Demilson. A Paula Danza está em Poços de Caldas, torcendo pelo Bugre. O Marcelo. Oi. Tá reparando aqui em quem montou o campo aqui para a partida. Arriscou o chute! Na primeira foi travado, na segunda ela foi, mas foi um pouquinho alta. Passou por cima do travessão, mas o João Pedro estava nela, quase abre o placar, João. Pois é, belíssimo chute. Mas completando o que eu ia falar, quem montou o campo aqui, né, porque tem que ser posto a faixa, montar-se a área, montar as áreas técnicas, né, e tudo mais. Faltou na parte da instrução que fala que a área técnica tem que estar a 1 metro de distância da linha lateral.
nenhuma das duas áreas técnicas estão obedecendo a distância de 1 metro. Mais legal ainda, nenhum dos técnicos está obedecendo a área técnica. E agora escanteio a favor da equipe do Guarani. Aqui pelo lado direito. Pede para posicionar ali no local correto. Agora parece que tá tudo ok. Vamos para a cobrança. Autorizada a cobrança do Guarani. Bateu fechado, afasta de cabeça, mas pegou só de raspão. Tenta sair jogando a equipe do Rio Branco. O lançamento é feito. Não chega no Thomas Marcos. Volta a equipe do Guarani. Martim. Tenta o toque na frente. Recupera ali o Enzo Marques. Ele domina, para, ajeita. Faz o drible. Vai protegendo bem a bola. Toca no meio para o Lorenzo. Aí o Lorenzo acabou perdendo o controle. O Davi Viana entrou na frente e cometeu a falta o jogador do Guarani. Cobrança já feita, já avança a equipe do Rio Branco, o jogo não para. 9 minutos de jogo desse segundo tempo. Aí mais uma falta agora da equipe do Guarani aqui pelo lado esquerdo. E agora a torcida do Guarani que não gosta nada dessa marcação. Mas foi falta, né, João? Foi falta, a falta foi marcada ali, houve o puxão no pé do jogador. Falta marcada, mas pode ver que a reclamação aqui foi bem menor, né? E não tem uma pessoa que esteja se destacando. Foi uma reclamação, mas rapidamente parou. Autorizada a cobrança, vai o Davi Viana, bateu fechado direto. Quase se atrapalhou ali o Lorenzo, mas ele se recupera e faz a defesa. Ninguém pra dar aquela casquinha. Se dá aquela casquinha, meu amigo, mata o goleiro Lorenzo. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, agora a equipe do Rio Branco sobe sua linha de marcação. Dificulta muito, avança pelo meio, tenta o toque ali para o Thomas, não conseguiu. A bola fica com a equipe do Guarani, tenta o drible, vai avançando o Enzo Marques. Escapa da falta, o toque no meio para o camisa 18, o Bento Bertozzi. Volta para o Guarani, o toque aqui na direita para o Nicolas Pietro. Tentou a tabelinha, não conseguiu, a bola acaba saindo pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Guarani. Olha, muito Marcelo, obrigado a todos. Oi, João. A equipe do Guarani, os pais aqui, os torcedores, nem precisa mais passar pelo cardiologista. 2 sustos desse já mostraram que o coração tá em dia. E é mais um escanteio a favor da equipe do Guarani. O 5º nesse segundo tempo, o 9º na partida. 11 minutos deste segundo tempo. Vai a equipe do Guarani na bola parada. É a chance. Autorizada a cobrança. Ele bateu curto dessa vez. Tenta novamente ali o Bento. Aí pegou mal na bola. Foi direto pela linha de fundo. Vai sair jogando o João Pedro. Sai tocando a bola. A Paula Danza, bora Bento, vovó Paula torcendo por você e pelo Bugre. Sandra Albino, na torcida Rafael, vó Sandra de Cabreúva, torcendo para o Rafael. Bola com o Guarani, aí a falta. Nem esperou o chute, a falta assinalada. E a reclamação dos jogadores do Rio Branco, que ele arriscou o chute, mas o árbitro apitou a falta. E agora 2 bolas em campo. O Renan já tirou uma. A falta é frontal ao gol do goleiro João Pedro. Na marca dos 12 minutos deste segundo tempo. 0-0 no placar. Ajeita que com negócio. muito carinho ali o jogador do Guarani. O Marcelo, o legal que a gente vê daqui, né? A criançada espera do técnico quem vai bater a falta. Depois espera dele como bate a falta, fica todo mundo esperando as instruções ali pra essa cobrança. Tenta a cobrança da falta, afasta a equipe do Rio Branco. Conseguiu o lançamento. Recupera a equipe do Guarani. Sai tocando a bola. O lançamento feito à frente, consegue o bloqueio, mas a bola volta com o Lorenzo. Aí levou o rapa do Davi Viana, mais uma falta. E o Davi Viana fala que não fez nada. Falta a favor da equipe do Guarani. Agora vai ter que esperar ali. Vamos ver que vai preparar uma jogada. Vai jogar essa bola na área. Todo mundo indo lá para a entrada da área. 13 minutos de jogo, 2 na barreira. Protegendo o canto direito do goleiro João Pedro.
Autorizada a cobrança, arriscou o chute, tentou entrar ali, não conseguiu. Quem avançou ali era o Theo, mas chegou um segundinho atrasado e a bola vai pela linha de fundo, é tiro de meta. Tiro de meta a favor da equipe do Rio Branco, vai para a cobrança o Gabriel De Lorenzi. O Gabriel conseguiu acertar o coninho ali. Ele toca pro seu companheiro, o lançamento feito à frente, já recupera a equipe do Guarani com Enzo Marques. Enzo faz o giro, toca no meio, tenta ali o Bento Bertozzi. Chega o Martim Caselato e já recupera. E o Martim é alto, é grande, hein? Pra idade. Faz o lançamento à frente ali, escapou. Não chegou ali pelo Nicolas, mas afasta o Gabriel. Avança a equipe do Guarani. Enzo Marques tenta o drible pra cima do Davi Viana. Chega na cobertura o Lucas Miguel e manda pra frente. A bola não chega no Martim Caselato. Na volta, o Lucas Miguel manda essa bola pela linha lateral. Lateral já cobrado, aí não deu a tabelinha ali com o Pietro Lima. O Pietro Lima pegou mal na bola, mandou direto pela linha lateral. Lateral já cobrado, avança a equipe do Guarani. 14 minutos de jogo, Martim Caselato tenta ganhar essa bola. Aí a briga é pra lá, a briga pra cá, tá valendo tudo isso. Vai avançando a equipe do Guarani, agora o jogo tá paralisado porque o Lucas Miguel ficou caído no gramado sentindo a pancada. O choque. Mas já se levantou, tudo ok com ele. Teremos o reinício da partida. Bola ao chão a favor da equipe do Guarani. Reiniciada a partida. Estamos chegando na marca dos 15 minutos, segue 0-0. Gabriel inverte o jogo aqui para o Nicolas Pietro. Nicolas toca no meio, recebe de volta. Vai avançando a equipe do Guarani. Belo toque para o Theo. O cruzamento é feito, mas muito fechado. Sai pela linha de fundo. É tiro de meta a favor da equipe do Rio Branco. Sai tocando o Gabriel De Lorenzi. Aqui na esquerda. Já aponta, já faz o lançamento, mas a bola fica com o Guarani. Consegue dominar o Bento Bertozzi. Toca na frente para o Pietro Lima. Pietro faz o lançamento, mas não tem ninguém, ele mesmo corre atrás da bola. Houve o desvio do jogador do Rio Branco, ganha lateral para a equipe do Guarani. Já no seu campo de ataque, próximo da área do Rio Branco. Estamos quase com 16 minutos desta segunda etapa. Davi Viana afasta do jeito que deu. Recupera o Lorenzo. Tenta chegar a equipe do Guarani. Faz o corte para cima do Davi Viana. Ele toca do lado para o Nicolas Pietro. Ele volta com Gabriel. Gabriel para Nicolas. A equipe do Rio Branco marca e marca muito bem a equipe do Guarani, não dá sossego. Avança pelo meio, consegue escapar o Bento Bertozzi, ele toca na frente, não foi muito forte, conseguiu ganhar, a bola escapa. Quem chega afasta a defesa. Quem sobra tenta sair jogando ali o Tomás Marcos e a falta assinalada para cima do Thomas. Mais uma falta cometida pela equipe do Guarani, a 10ª na partida na marca dos 16 minutos. E quem vai para a cobrança por enquanto ali é o Gabriel De Lorenzi. Todo mundo vai para a área. O Martim Caselato tá mandando todo mundo vir ali para próximo da área, para entrada da área. Vai jogar no formigueiro ali o Gabriel. Um só na barreira, o outro tá acompanhando o jogador que tá ali à direita. Mas tem um livre aqui no meio, que é o Calil Trindade. Autorizada a cobrança. Vem o Gabriel, jogou na área, direto, espalmou, na sobra pra fora! Perde uma grande chance, a última oportunidade deste segundo tempo. E no placar, Guarani 0, Rio Branco também 0. A gente vai para um rápido break e a gente volta já já com o terceiro tempo aqui para você na telinha da TV Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante!
taba, construímos com devoção nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.
Pedimos desculpas aí, galera. Tivemos um pequeno probleminha técnico. Agora o som tá normalizado, tá tudo ok. Voltamos à normalidade. Caiu o jogador da equipe do Guarani, mas já se recuperou, tá tudo ok. Como ele foi atendido, tem que sair do gramado, não tem não? Tá saindo ali. E a falta é a favor da equipe do Rio Branco. Já cobrado pelo Gustavo. Gustavo mais atrás. Chega até o Nicolas. Nicolas avança, toca na frente para o João Miguel. João Miguel perde, mas ali acabou perdendo o Leonardo e ganha lateral. Quem estava ali na cobertura era o Enzo Gabriel. Volta a equipe do Guarani, sai tocando, Flávio com ela. O lançamento, a enfiada de bola, consegue afastar. O Flávio vai pra cima, briga com ela. Daqui a pouco o Lucas Miguel de volta pela equipe do Rio Branco. E agora a falta cometida pelo jogador do Rio Branco. E a troca já foi realizada. Porque tem a troca na equipe do Guarani. Também a troca já foi feita, a volta do Eduardo a campo. Vai o Heitor pra cobrança. Ele toca atrás para o João Zanella para Heitor, Heitor para Eduardo. Eduardo faz no balanço a ginga para cima do Thomas Marcos. Ele inverte o jogo lá na direita com o Davi. Davi no meio para o João Zanella. João Zanella volta com o Davi. Davi na frente para o Flávio. Acabou esperando muito, quem ganhou foi o Raul Libório. Vai avançando a equipe do Rio Branco lá pelo lado direito, pelo lado esquerdo tentou o Thomas Marcos, não conseguiu. Ganha lateral ali, vai o Miguel Diego para a cobrança. Acabou não conseguindo o domínio da Viviana, mandou essa bola pela linha lateral, agora o lateral é de graça para a equipe do Guarani. Lateral já cobrado. Quase bobeia o Eduardo ali, na medida do possível vai ganhando, aí foi puxado. A falta, não, quem puxou foi o jogador do Guarani. E aí a torcida vai à loucura. E avança a equipe do Rio Branco. Aqui pelo lado direito. Vem o Nicolas. Aí saiu com bola e tudo. Ganha tiro de meta a equipe do Guarani. Já saiu jogando. Pedro com o João Zanella. O toque na frente com o Eduardo. Eduardo deu uma escapada ali. Volta com o Davi. Davi na frente para o Eduardo, tentou a tabelinha, não deu certo. Recupera a equipe do Rio Branco, o chute é feito. Pedro Ribeiro, firme no centro do gol, faz a defesa. Já sai jogando errado, mas recupera. Heitor no meio, para o camisa 8, o Lorenzo. Lorenzo faz o corte, mas tem dois em cima dele, ele vai protegendo. O toque no meio para o Enzo Marques, ele arrisca o chute. A bola passa raspando a trave direita do goleiro João Pedro, que só acompanha. E já sai jogando com o Gustavo Tito. Gustavo para Nicolas. Nicolas avança, toca, mas acabou tocando errado. Avança a equipe do Guarani, tentou ali, o Enzo Marques não conseguiu. Chega ali no tranco para cima do jogador do Eduardo, a falta assinalada. Vem para a cobrança o João Zanella. Quase 13 minutos, segue 0-0. Vai o João Zanella para a cobrança. O lançamento feito na área, mas estava em posição irregular, voltando da posição irregular. O Pietro Lima, o impedimento foi assinalado. E aí vai levar uma bronca também o jogador do Guarani, mais um na coleção do Renan Júnior. É justamente o camisa 16, o Pietro Lima, que reclamou da marcação. Autorizada a cobrança do impedimento. Já passamos dos 13 minutos, segue 0-0. Tentou o lançamento, recupera a equipe do Guarani, o Flávio, no meio de 3, conseguiu o toque, mas quem recuperou foi o Lucas Miguel. A equipe do Rio Branco tenta o lançamento, volta ali com o João Zanella. No pinga-pinga, fica com o Davi. O Davi tenta colocar essa bola no chão. Toca para o Lorenzo. Lorenzo faz o corte, tenta escapar da marcação do Davi Viana, faz o toque à frente. Escapou, invadiu. O toque no meio. Reclama de um pênalti. O árbitro não deu nada.
Até o jogador pediu ali, mas o Renan Júnior próximo do lance e nada marcou. E agora a falta para cima do jogador do Rio Branco. Novamente com atraso. João Luiz, é com você. Marcelo, o lance na área, pra mim, nada. Ele chega, toca a bola primeiro, depois existe o contato, mas não um contato faltoso. Agora aqui no meio, pra mim, foi a mesma coisa. Existe um contato, mas não considerei um contato faltoso. Esses são os comentários de João Luiz de la Coleta. A falta aqui para a equipe do Rio Branco, lançamento feito à frente, tentou o domínio o Pedro Lovalho, mas acabou adiantando, mas evita a saída de bola. Briga por ela, acaba não conseguindo o domínio. Lateral para o Guarani. Davi tem pressa. Tenta o toque ali para o Pietro Lima. Aos trancos e barrancos ele ganha, já toca para o seu companheiro, foi empurrado na cara do árbitro. Aí também não dá, né? Aí a falta assinalada, sem reclamação. Vai o Davi para a cobrança. Estamos chegando na marca dos 15 minutos. Segue 0-0. Vai o Davi, manda essa bola pra frente, afasta de cabeça. A sobra fica com o Tomás. Ele avança, consegue escapar do primeiro. Chega na cobertura, firme o Lourenço e ganha essa bola. Toca lá na direita, tenta sair jogando a equipe do Guarani. O toque no meio, acabou não conseguindo, fica com a equipe do Rio Branco. Mas se atrapalharam, recupera a equipe do Guarani. Na cobertura, volta para a equipe do Rio Branco e aí a falta assinalada. Falta do Lourenço. E aí o jogador do Rio Branco fica caído no gramado. Estamos chegando perto dos 16 minutos. Segue 0-0 aqui no José de Araújo Sintra. Agora ele pede para voltar porque não havia autorização da cobrança. Agora tudo certo. Reiniciada a partida. Se ele mandou voltar com som de apito, ele tem que autorizar com som de apito, não falando. É complicada a sinalização e... Não só a sinalização, né? A comunicação do senhor Renan para com todos do entorno do jogo é bem deficitária. Obrigado, deficitária. E agora a falta assinalada a favor da equipe do Guarani. No seu campo de defesa. Vai todo mundo pra frente. Já passamos dos 16. Por enquanto, sem placa de acréscimo. Parece que vão até os 17 mesmo. O lançamento é feito à frente. Tem na cobertura o Raul Libório, mas recupera a equipe do Guarani. Faz o corte na entrada da área. Passou um, tentou um toque fraco. Na hora do chute, estava desequilibrado. Tocou fraco na bola. Faz a defesa com tranquilidade o João Pedro. E já faz o lançamento à frente. Tenta avançar aqui o Pedro Lovalho. Ele recupera a bola. Em cima de 3, chega no carrinho. Firme na bola o Heitor e já despacha. A equipe do Guarani tenta um último ataque. Não deu certo. O Nicolas conseguiu bloquear no jogo de corpo. Teremos acréscimo sim. Daqui a pouco. 2 minutos de acréscimo. Avança a equipe do Guarani. Vai tocando o Pietro. E a falta assinalada contra a equipe do Guarani. 2 minutos de acréscimo. Vamos até os 19. Lançamento, ganhou o Davi. Pra cima do Thomas Marcos. Davi faz o corte. Volta atrás. Tenta sair jogando. O toque na frente. Tenta o giro Flávio, mas acabou se atrapalhando, saiu com bola e tudo. Lateral para a equipe do Rio Branco. Nicolas. Na frente para o Pedro. Ele domina, tenta fazer o giro. Tem 3 em cima dele, ele consegue escapar, mas acaba adiantando. Ganha o Flávio. Não ganhou não. Chegou o jogador do Rio Branco. E agora a falta assinalada contra a equipe do Guarani. Falta do Eduardo. E o jogador do Rio Branco fica caído no gramado. E o Eduardo levou cartão amarelo, camisa número 5. O Eduardo levou cartão amarelo. A primeira advertência da partida aos 18 minutos desta terceira etapa. Quem vem para a cobrança ali, tudo ok com todo mundo. Vai o Lucas Miguel para a cobrança.
Autorizada a cobrança, toma distância. Ele pede orientação do seu técnico, o técnico tá falando com o quarto árbitro. Ele acaba batendo mal, chega o Davi, despacha essa bola do jeito que deu. E vai na correria o Eduardo. Mas chega na cobertura, não querendo nem saber o Gustavo. E na marca dos 19 minutos, põe ponto final o senhor Renan Júnior. Para Guarani 0, Rio Branco também 0. Agora vamos preparar o material aqui, porque teremos a disputa dos pênaltis. Preparar o material que teremos a disputa dos pênaltis. Enquanto isso, a gente vai fazendo a estatística também para passar as informações para os amigos de casa. Eu, hein? Então tá, né? Fazer o quê? E eu não vou falar nada. Quem sou eu para falar alguma coisa? A gente... Agora é uma briga de torcida aqui, no bom sentido. Ai, ai, ai. Só acontece no interior do estado de São Paulo. Pois é, Marcelo, como eu disse, tem uma torcedora do Rio Branco com uma vocalização muito característica. Tá dando pra ouvido aqui da cabine onde a gente tá, e a gente tá próximo à torcida do Guarani também. Então ela grita do lado de lá, a torcida do lado de cá responde, imitando, digamos assim, a vocalização dela, a voz dela. Então vamos aos números finais da partida. A equipe do Guarani, 10 chutes, 4 na direção do gol. Cometeu 18 faltas, teve 2 escanteios a seu favor, 2 impedimentos assinalados contra, 71% de posse de bola. A equipe do Rio Branco, 6 chutes, 5 na direção do gol, cometeu 13 faltas, não teve escanteio, não teve impedimento, 29% de posse de bola e tivemos uma advertência na partida para o camisa 5, Eduardo. Com esse resultado, a equipe do Guarani sobe para 20 pontos e a equipe do Rio Branco vai a 12. A equipe do Guarani pode perder essa segunda colocação, dependendo dos resultados da 10ª rodada, que além de Guarani e Rio Branco tem Cosmopolitano e Inter de Limeira, Independente e Maccabi, União Agrícola Barbarense e Amparo. E agora vamos para as disputas dos pênaltis. Todo mundo pode participar, só não poderia participar em caso de uma substituição disciplinar. Vamos para as cobranças. Claro, quem terminou a partida fica no centro do gramado, quem estava na reserva fica na linha lateral. Mas como eu disse, todos podem participar. No gol do Rio Branco vai o camisa 1, o Davi Ronha. E pelos lados da equipe do Guarani, o Pedro Ribeiro são os goleiros na disputa. Quem vai começar é a equipe do Rio Branco. Quem vai para a cobrança é o camisa 6, o Miguel Diego. Miguel Diego contra Pedro Ribeiro, a primeira disputa nos pênaltis. Lembrando que é uma série normal de 5. Permanecendo empate, vamos para as alternadas. A torcida já incentiva ali o goleiro Pedro Ribeiro. Miguel Diego para a cobrança. Autorizado, vai o Miguel para a cobrança, de perna direita, o chute, sem chances para o goleiro Pedro Ribeiro, está aberto o placar aqui no José de Araújo Sintra, 1-0. E agora vai o camisa 10, o Mikael para a cobrança. Mikael contra Davi, não Mikael, Flávio. É o Flávio contra o Davi Ronha. Davi se mexe ali para atrapalhar a concentração. Vai o Flávio, firme! Rapaz, que pancada! Foi firme lá na segurança. Tudo igual, 1-1. Vamos para a segunda cobrança da equipe do Rio Branco. Vai o camisa 16, Matheus Soares. Com toda a calma, com toda a tranquilidade. Como se não existe mais nada no mundo, se encaminha Matheus Soares para a cobrança desta penalidade. No gol, Pedro Ribeiro. Ajeita com carinho ali o Matheus Soares. Toma grande distância, vai de perna canhota.
Vai direto também na pancada. Pedro! Faz uma belíssima defesa. Adivinhou o canto. O chute a meia altura é tudo que o goleiro quer. O Pedro Ribeiro faz uma belíssima defesa e pode dar a chance para o Guarani passar à frente na disputa dos pênaltis. E com isso vem o camisa 4, Enzo Gabriel, para a cobrança. O pessoal, os jogadores do banco de reservas do Guarani ajudando a recolher a faixa aqui desse lado de cá. Que barato. Autorizada a cobrança. Vai a equipe do Guarani na trave. Não, foi gol. Foi na estrutura lá, me enganou aqui. É o gol da equipe do Guarani. Enzo Gabriel deixa o Guarani na frente, 2-1. E agora vai o Nicolas Lamboia para a cobrança. O Nicolas que fez uma excelente partida. Nicolas contra Pedro Ribeiro. Rapaz, eu juro que eu tinha achado que ele tinha batido na trave. Olha o Pedro. Vai lá o Nicolas, de perna direita. Mãozinha na cintura, concentrado, olhando fixamente. Belo gol ali, pulou no canto certo. O goleiro Pedro Ribeiro, mas bateu firme ali o Nicolas. 2-2. Mas agora é a terceira cobrança do Guarani. Vai o camisa 5, o Eduardo. O Heitor, perdão, a camisa 6, Heitor. É o camisa 6, Heitor. Ele toma distância. Vai de perna canhota. Davi Ronha no gol. Autorizada a cobrança, Heitor. Aí adivinhou o canto. Com tranquilidade, só espalmou Davi Ronha. Não teve trabalho nenhum para fazer a defesa. Mas a galera incentiva, a galera apoia. E agora vem para cobrança o camisa 5, Davi Luiz. Tudo igual, 2-2, 3 cobranças para cada lado. Vamos para a quarta cobrança da equipe do Rio Branco. Davi Luiz toma grande distância. E grande mesmo. Vem de perna direita. Na corrida. Defendeu Pedro! E que frieza! Ele ficou no centro do gol, só espalmou e fez a defesa. E agora quem vem? Vem o camisa 11, Ian Henrique. É a quarta cobrança. É a chance do Guarani passar à frente no placar novamente. Ajeita o Ian. Ajeitou com carinho ali, toma distância. Vem de perna canhota. Davi Ronha no gol. A cobrança no ângulo. Firme. Bota o Guarani na frente, o camisa 11, Ian Henrique. 3 para o Guarani, 2 para o Rio Branco. E agora vamos para a última cobrança. João Miguel, camisa 8. Se errar, acabou. Ou, claro, o Pedro Ribeiro defender. Vamos lá, prepara-se lá o João Miguel. Pedro Ribeiro no centro do gol. Autorizado, vem de perna esquerda. Na corridinha pra fora! Acabou! O Guarani leva o ponto extra e chega a 21 pontos na competição no grupo 5. Galera, a gente vai para um rápido break e agora sim preparar todo o material para a categoria Sub-12 que acontece na mesma live. A gente volta já já, não saia daí. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo
devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada,
verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição.
tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e... Muito bem, estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Agora vamos para a categoria Sub-12. A equipe do Guarani contra a equipe do Rio Branco, jogo válido pela 10ª rodada do Grupo 5. A equipe do Rio Branco é a terceira colocada com 19 pontos ganhos, a equipe do Guarani é a 5ª colocada com 13 pontos. O Guarani precisa da vitória para manter vivas as esperanças de classificação para a segunda fase. Lembrando, classificam-se os 3 primeiros colocados de cada fase, mais os 2 melhores quartos colocados os 2 melhores quartos colocados pelo índice técnico. Nesse momento, o quarto colocado do grupo 5 é o Independente, que hoje é o 14º colocado. Então, a situação tá difícil, é um confronto direto, é a oportunidade do Guarani diminuir a distância para o terceiro colocado, que é justamente o Rio Branco. O Rio Branco, que é o 26º na classificação geral, o Guarani o 51º. O grupo 5 tem o Cosmopolitano como líder, 25, Inter de Limeira 24, Rio Branco 19, Independente 14, Guarani e União Barbarense 13, Amparo 12 e Maccabi 11. Essa é a classificação do grupo 5. Eu sou Marcelo Gobret, trarei as emoções desta partida e ao meu lado, nas técnicas, nos comentários e nas imagens, o polivalente João Luiz de la Coleta. Boa tarde novamente, João. Boa tarde, Marcelo, a todos que estão nos acompanhando pela TV Guarani. Agora, campeonato, categoria Sub-12 do Campeonato Paulista. Tudo pronto. Aqui só falta a entrada das equipes. A gente já escutou os gritos de guerra, a galera vai passando ali, vai chegando, os reservas já estão no gramado para daqui a pouco termos início a mais essa rodada do campeonato da categoria Sub-12. O Sub-12 que tem como melhor campanha a equipe do Palmeiras. Ainda temos 10 invictos na competição. O placar mais comum, 1-0. Na 10ª rodada, além de Guarani e Rio Branco,
temos Cosmopolitano e Inter de Limeira, Independente Maccabi, União Agrícola Barbarense e Amparo. Lembrando que na 11ª rodada, a equipe do Guarani vai até o Lambra enfrentar a equipe do Maccabi no dia 8 de agosto, enquanto o Rio Branco recebe o Cosmopolitano também no dia 8 de agosto. A torcida vai chegando do Guarani, vai se animando, o Batuque também tá chegando aqui para animar a garotada. Lembrando, são 3 tempos de 17 minutos. No primeiro tempo, um time, no segundo tempo, outro time e no terceiro tempo, tudo junto e misturado. As substituições só são permitidas em caso de algum problema médico, como ocorreu no Sub-11 com o jogador da equipe do Rio Branco. Na categoria Sub-12, o campo é reduzido somente no comprimento, a largura é normal. Como eu falei, 3 tempos de 17 minutos, o cartão não é mostrado, mas é anotado, tudo pronto, vamos para o hino da Federação Paulista de Futebol, agradecendo sempre a todos que estão com a gente no nosso chat, na nossa transmissão, nosso muito obrigado. Tá tocando o hino da Federação Paulista de Futebol, a gente não ouve aqui devido, claro, ao batuque da torcida. Estamos no nosso hino, Então você ouve sim o hino da Federação Paulista de Futebol. As equipes vão adentrando ao gramado. Aí o Guarani com a sua camisa verde, shorts brancos, meiões verdes. Rio Branco com a sua camisa listrada na vertical, preto e branco, shorts preto, meiões pretos. Estão perfilados ali no centro e vamos à execução do hino nacional brasileiro. Muito bem, essa foi a execução do hino nacional brasileiro. E agora vamos passar as escalações das duas equipes que farão parte do espetáculo, começando com o Guarani, do técnico Robert Santos, que vem a campo com 1 Gabriel, 2 Pedro Martins, 3 João Miguel, 5 Davi Santana, 6 Guilherme, 7 Ítalo Rodrigo, 8 Henrico, 9 João Gomes, 10 Rafael. Essa é a equipe do Guarani. A equipe do Rio Branco, do técnico Leonardo de Pádua, vem a campo com 1 Vitor Pinheiro, 4 Isaac Pinheiro, 5 Arthur Castro, 6 Thales Henrique, 9 Davi Douglas, 10 Miguel Domingues, 14 Guilherme Brandão, 15 Thomas Miller, 20 Nicolas Gregolin. E a arbitragem agora está a cargo de Rodrigo Santos, com seus auxiliares Pedro Aparecido Grival Filho, Romário Augusto Rebolo Gomes. E o quarto árbitro, Renan Júnior da Silva Francisco. Essas são as equipes que farão parte do espetáculo. João Luiz, Rio Branco, terceiro colocado, Guarani o quinto. O Guarani precisa do resultado para manter vivas as esperanças, né? Exatamente, Marcelo. A equipe do Guarani precisa dessa vitória para pensar na classificação para a próxima fase. Vem aí
E a gente conhece essa equipe, sabe que tem muitos bons jogadores. Tudo tende a ser um jogo bastante equilibrado. A equipe do Guarani à sua direita. A equipe do Rio Branco vai se posicionar à sua esquerda. Vamos ver quem dará o pontapé inicial. Rodrigo Santos já está lá no meio-campo, aguardando o posicionamento das equipes para darmos início a mais uma rodada da categoria Sub-12 do Campeonato Paulista. É a 10ª rodada. E a torcida vai falando o nome de todos os jogadores do Guarani. E parece que o pontapé inicial é da equipe do Rio Branco, mas antes tem a foto que vai para as redes sociais. Estão ajeitando ali o posicionamento dos jogadores. Ai, meu Deus do meu pai do céu. Vamos embora para mais um jogo. Já se encaminha lá para o centro do gramado o camisa 9 da equipe do Rio Branco, o Davi Douglas. Rodrigo Santos esperando ali, aguardando o posicionamento do Rio Branco, fazer a última checagem e autorizar o início da partida. É o Campeonato Paulista da categoria Sub-12, está valendo! E quem deu o pontapé inicial foi o camisa 14, o Guilherme Brandão. A equipe do Rio Branco já sai tocando a bola. Tenta o lançamento à frente, acabou perdendo, mas recuperou ali o Davi Douglas. Ele passa ali, chega na cobertura o Henrique, o capitão da equipe, e já despacha essa bola. Faz o lançamento à frente, não conseguiu chegar a tempo o Rafael. Evitou a saída ali o Guilherme no bate-rebate, ganhou o Henrique na disputa, acabou perdendo. Melhor para Arthur Castro. Ele avança, toca no meio para o Davi Douglas. Acabou perdendo, chega na cobertura o Isaac Pinheiro. No perde-ganha, a bola fica com a equipe do Rio Branco. O lançamento do Thales Henrique lá no meio. A equipe do Rio Branco vai tocando a bola. Chega na cobertura o João Miguel. Protege. Quem tem na marcação ali é o Nicolas Gregolin. Ele arrisca o chute, foi travado. A bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Vai o Gabriel para a cobrança. O Gabriel já posiciona a bola. Quem vem para a cobrança é o João Miguel. João Miguel faz o lançamento, acaba perdendo, recupera a equipe do Rio Branco. O João Miguel não conseguiu o chute na saída. Conseguiu evitar o gol! Na saída de bola errada. Consegue evitar o primeiro gol, a equipe do Guarani. É escanteio para o Rio Branco, que vem para cima e pressiona nesse início de jogo. Vai posicionando a bola na marca do escanteio. Já autorizado. A cobrança na área, o desvio de cabeça. A bola passa à esquerda ali, tentou evitar a saída, não conseguido. É lateral, é tiro de meta para a equipe do Guarani. Gabriel ajeita para o João Miguel. João Miguel vai rifar essa bola. Manda na frente. Belo domínio no chão ali do Rafael. Rafael protege a bola, segura, tenta passar pela marcação, acaba perdendo. Chega o Henrique na cobertura e chega cometendo a falta. Primeira falta da partida, falta assinalada pelo Henrique. Falta feita pelo Henrique. Vai para a cobrança o Isaac Pinheiro. Isaac ajeita com carinho, vai mandar essa bola para frente. Isaac, autorizada a cobrança. Estamos chegando na marca dos 3 minutos. Vai passando por todo mundo no bate-rebate na entrada da área. Afasta ali o Guilherme. A bola chega lá na direita, o lançamento é feito. Ítalo recebe, dá um tapa na frente, chega na cobertura o jogador do Rio Branco. Protege bem a bola, mas está jogando errado. Volta ali com o Ítalo. Tenta o toque ali, quem estava ali era o Pedro Martins. Mas está jogando errado, volta com a equipe do Rio Branco. Recupera ali o Davi Santana, acabou perdendo, fica com o Nicolas Gregolin. Chega na cobertura o Pedro Martins e manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Rio Branco já cobrado. Tenta no bate-rebate, fica ali com o Thomas Miller.
Thomas Miller volta mais atrás, começa o jogo com o Isaac. Tenta o lançamento à frente. Quem chega primeiro? Chegou primeiro ali o Davi Douglas. Acabou perdendo. O Guarani tenta ser jogando com o Henrico. O toque na frente. Rafael não teve o domínio. Tocou errado. Recupera a equipe do Rio Branco. O toque aqui na direita. Só protege a bola para cima do Davi Douglas. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Gabriel com ela, vai ajeitando por João Miguel. João Miguel para cobrança. Lançamento feito à frente. Tenta o João Gomes. Acabou perdendo o controle, briga pela bola, não consegue, melhor para o Rio Branco. Faz o lançamento, mas volta para a equipe do Guarani. Rafael tentou o toque de primeira para o Henrico. Chegou ali o Vitor Pinheiro e manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani, vai o Pedro Martins para a cobrança. Já estamos chegando, já passamos da marca dos 4 minutos. O toque feito no meio, ganha a equipe do Guarani. Henrico, arriscou o chute! Vitor Pinheiro faz uma belíssima defesa, João! Belíssima defesa, finalização impressionante, jogador da equipe do Guarani. Ficou cara a cara com o goleiro, mandou um chute forte, quase abre o placar a equipe do Guarani. Escanteio aqui pelo lado direito, lado esquerdo do ataque do Guarani. Vai tocando a bola, vai esperando a autorização da arbitragem. Vai se posicionando o Rodrigo Santos, agora sim, tudo ok. Vamos para a cobrança. Lançamento no primeiro pau, afasta de cabeça. Novo escanteio a favor da equipe do Guarani, novamente pelo lado esquerdo. Quem vem para a cobrança é o Ítalo Rodrigo novamente. Aqui pelo lado esquerdo. Ele vai lá checar o posicionamento da bola, tudo ok. Vamos para a cobrança. Estamos chegando na marca dos 6 minutos. Cobrança feita, fechada. Chegou ali o Vitor Pinheiro, novamente manda para escanteio. Novo escanteio, vai o Ítalo para a cobrança. Aguardando o posicionamento do Rodrigo. Vamos para a cobrança, agora no segundo pau. O desvio de cabeça, chegou o Rafael, acabou furando. Tenta ligar o contra-ataque a equipe do Rio Branco. Furou ali o Guilherme. Acabou atingindo o jogador do Rio Branco. A falta assinalada, né, João? Marcelo, mesmo sem querer, falta. Atingiu o rosto do adversário, estava recolhendo a perna no momento que atinge, mas atinge. Tanto que o árbitro paralisa, só pede para ele tomar cuidado, não dá nenhuma advertência no caso de cartão, né, vermelho, amarelo. Só pede para tomar mais cuidado, falta marcada. Vai o Guilherme Brandão, o Isaac Pinheiro para cobrança. A falta é frontal, mas é no meio de campo praticamente. Mas mesmo assim o Gabriel pediu barreira. 2 jogadores para proteger o canto direito. O restante dos jogadores praticamente perfilados na entrada da área do Guarani. 7 minutos de partida, segue 0-0. Esperando a movimentação ali. Tudo ok, vamos para a cobrança. O lançamento não, chutou direto. Longe ali, sem problema. Só tiro de meta para a equipe do Guarani. Direto na gandula lá no fundo. Já cobrado, tenta o lançamento pro Rafael. Ele deixou passar, chega na cobertura o Guilherme. Manda essa bola pela linha lateral. É lateral para a equipe do Guarani. Aqui pelo lado esquerdo. Guilherme. Recebeu de volta e pegou mal na bola. Mandou direto pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Rio Branco. Lateral já cobrado. Arremesso feito à frente. Tentou o domínio do Davi Douglas, não conseguiu. Tenta o lançamento ali o da Arthur Castro. Não perde, ganha. A bola fica com a equipe do Rio Branco. Tenta colocar no chão. Bela ali, tenta arrancar do Thales Henrique. Chega na cobertura o João Miguel e despacha essa bola. Rafael para Henrico. Henrico na disputa, ganhou a primeira, ganhou a segunda, mas a sobra fica com Isaac. Ele ganhou novamente. Chega lá pelo lado direito e despacha essa bola, só que ela não saiu ainda. Rafael, acossado. A bola acaba saindo pela linha lateral, é lateral a favor da equipe do Rio Branco.
Arremesso já realizado ali pelo Guilherme Brandão. No rebu, volta para ele, ele tenta o lançamento à frente. A briga é entre Guilherme e Davi Douglas. O Guilherme não quis se complicar, mandou pela linha lateral. Vai novamente ali para a cobrança o Guilherme Brandão. Agora já próximo da área do Guarani. Arremesso feito, o toque ali para o Miguel Domingues. Aí acabou perdendo o controle da bola, saiu com bola e tudo. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Vai o Gabriel, assim juntamente com o João Miguel para a cobrança. Já sai jogando, o toquezinho. Lá na direita, Pedro Martins. Ele domina, deixou escapar, foi obrigado a lançar essa bola para ninguém. Mas aí o Thomas Miller se precipitou, mandou essa bola pela linha lateral. Arremesso já realizado. Guarani, o toque saiu muito forte, mas voltou para o João Miguel. Tentou o lançamento, rebate o Isaac. A bola fica pererecando, protege o Guilherme, sai o Gabriel com tranquilidade e faz a defesa. Gabriel despacha a bola para o seu campo de ataque. O toque, sai jogando aqui, tenta sair jogando a equipe do Rio Branco. Nicolas Gregolin, não perde e ganha. A bola é para o Rio Branco. Já na marca dos 10 minutos, 0-0 aqui no José de Araújo Sintra. É o Campeonato Paulista da categoria Sub-12. O toque feito à frente. O Guarani com muita dificuldade. Vai tocando, mas o Rio Branco sobe sua linha de marcação e pressiona nesse momento. Ganha lateral. Vem o Guilherme Brandão para a cobrança. Ele toca perto, ali na frente. Acabou perdendo. Na disputa de bola, Rafael. Ganhou o Thomas Miller. No perde ganha. Ganhou ali para cima do Davi Douglas. Mas a sobra volta com o Isaac. O toque feito à frente. Chegou ali o Arthur Castro. A falta assinalada. E a falta é perigosa. Frontal ao gol do goleiro Gabriel, João. Olha, Marcelo, daqui eu tive a impressão que o jogador do Guarani chega primeiro na bola ali e coloca o pé à frente. Não vejo movimento de calço por parte do jogador do Guarani. Para mim, ele chega primeiro, fixa o pé no chão e depois o jogador da Barbarense que o atinge. O árbitro entendeu de maneira diferente, falta marcada, falta perigosa a favor da equipe do do Rio Branco. A falta ali pro Rio Branco, a cobrança feita, colocada. Passou por cima do travessão, sem perigo para o goleiro Gabriel. Gabriel ajeita. Agora deixou pro João Miguel rifar essa bola. Rafael consegue o domínio. Tenta fazer o giro. O toque na frente para o Henrico. Henrico domina. Tem a marcação do Arthur Castro. Ele toca no meio, devolve para o Rafael. Rafael mais na direita. Chega para o Ítalo. Ítalo lá na direita para o Pedro Martins. Conseguiu o cruzamento, mas saiu muito fechado. Direto pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Rio Branco. Tiro de meta já batido. Rifa essa bola. Tenta ali ganhar o Davi Douglas. Acaba adiantando, perdeu. Consegue o lançamento, Ítalo Rodrigo. A bola chega até o João Gomes. João Gomes ganha lá pelo lado direito. Ganhou na primeira, ganhou na segunda, vai avançando. Falta assinalada. E na marca dos 12 minutos, a primeira falta cometida pela equipe do Rio Branco. Falta lá pelo lado direito. Quem vai para a cobrança é o Guilherme. Henrico na área, pedindo a bola. O João Miguel também, são dois jogadores altos da equipe do Guarani. Vai o Guilherme para a cobrança, 3 na barreira. O goleiro ajeita ali, protegendo o seu canto esquerdo. Pede atenção à sua defesa. Guilherme para a cobrança, autorizado. 13 minutos de jogo, Guilherme no segundo pau! Passa pelo Henrico, quase, João! Pois é, Marcelo, uma bola bem fechada no segundo pau. Faltou aquele desvio mínimo para essa bola aí para dentro.
da meta da equipe do Rio Branco. Bela cobrança da equipe do Guarani. Tenta sair jogando a equipe do Rio Branco. Ganha novamente o Ítalo. O lançamento é frente lá para o João Gomes. Acaba afastando ali o Thales Henrique. Volta. A sobra fica com a equipe do Guarani. Tenta colocar no chão, aos trancos e barrancos, Pedro Martins. Sai tocando errado. Recupera a equipe do Rio Branco. O toque na frente. Chega na cobertura firme o João Miguel. E manda essa bola pela linha lateral. Vai o Thales Henrique para a cobrança. Thales jogou na área, tentou o giro, a sobra fica com o Davi Santana. Ele faz o lançamento para o Rafael. Domina, ele para, sai jogando na frente para o Ítalo. Ele faz o giro, devolve para o Rafael, mas o toque saiu muito forte. O Rafael conseguiu recuperar também o Davi Santana. Estava se complicando, ele volta, começa tudo de novo com o Gabriel. Gabriel aqui na esquerda com o Guilherme. Guilherme tentou o lançamento, mas acabou mandando direto pela linha lateral. E o árbitro entendeu que o assistente entendeu que houve desvio. É lateral para a equipe do Guarani. Para mim, essa bola saiu direto. Mas, enfim, é lateral para a equipe do Guarani. Então, né? O assistente sinalizou uma coisa, o quarto árbitro sinalizou outra. O árbitro falou, vou com o meu assistente. Arremesso já feito. Volta ali com o Guilherme. Guilherme tenta ali o Rafael, acabou caindo o Rafael. O recuo é feito, sai firme o Vitor Pinheiro e agarra essa bola. Vitor sai jogando do lado ali com o Isaac. Isaac domina, faz o lançamento, tenta ali o Davi Douglas, rebate o Guilherme, ganha lateral a equipe do Rio Branco. Davi tenta ali o último toque agora sim do Rio Branco, lateral para a equipe do Guarani. Cobrou rápido, mas cobrou mal o Guilherme. Volta para a equipe do Rio Branco. Davi Douglas. Sai tocando errado, recuperou ali o João Gomes para o Henrico. Tentou o toque para o Ítalo, tentou a devolução para o Henrico, mas saiu muito forte. Ficou com tranquilidade com o Vitor Pinheiro. Vitor já despacha essa bola. Chega na marcação Pedro Martins. Mas ganha ali pelo lado esquerdo a equipe do Rio Branco. Vai descendo, faz o corte. Domina ali, acabou perdendo, tenta o lançamento, agora o contra-ataque pode ser perigoso. Rafael tá isolado lá pelo lado direito, ele olhou, no momento que ele olhou, ergueu a cabeça, o Thales Henrique se recuperou e mandou essa bola pela linha lateral. Novo lateral para a equipe do Guarani. Pedro Martins. Ele volta com ele, o toque para o Rafael, mais atrás para o Davi Santana, o lançamento da área, tentou desvio de cabeça o João Gomes, foi muito alto, despacha essa bola, volta com o Guilherme, a bola chega até o Henrico, ele consegue o domínio, ainda assim consegue, protege a bola, foi empurrado, o árbitro mandou seguir. Pelo gestual do João, já entendi que foi a falta e devia ter sido marcado. Lançamento feito à frente, chega até o João Miguel. Ele despacha, conseguiu recuperar, mas aí estava em posição irregular o jogador da equipe do Rio Branco. O primeiro impedimento da partida. Falta aquele lance, né, João? Agora o impedimento para a equipe do Guarani. Em 17 minutos... põe ponto final o senhor Rodrigo Santos para até aqui Guarani 0, Rio Branco também 0. A gente vai para um rápido break e a gente volta já já. Um minutinho. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa, construímos com devoção, nossa família voa.
a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. Estamos de volta aqui no José de Araújo Sintra e vamos passar a segunda equipe que entrará em campo. O Guarani vem com 12, João Toshiaki, 4, Pedro Araújo, 11, Enzo Pinheiro, 13, Davi Luiz Bueno, 14, Matheus, 15, Davi Luiz Cruz, 16, João Pedro, 17, Lael, 18, Miguel Bueno. A equipe do Rio Branco vem com 12, Vitor Tamura, se eu não me engano, é isso mesmo, Tamura. 2, Miguel Vieira, 3, Juan Castro, 8, Eric Pomes, 11, João Prates, 16, Luca Coratella, 17, Pietro Veloso, 18, Arthur Roson e 19, Pedro Omai. Agora a saída de bola da equipe do Guarani, está valendo, começa o segundo tempo. De até aqui, Guarani 0, Rio Branco também 0. O lançamento feito à frente ali, a bola sai pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do Rio Branco. Já sai jogando a equipe do Rio Branco, lançamento feito à frente, na jogada de corpo ganhou o Pietro, ele avança lá pelo lado direito, chega no carrinho, evita a saída, vem o Rio Branco ainda nesse início de segundo tempo, ganha escanteio a equipe do Rio Branco, que vem com tudo nesse segundo tempo. Prepara-se para a cobrança lá a equipe do Rio Branco. É o camisa 16, Luca Coratella. Luca. Vai bater aberto. Cobrança feita. A bola fez a parábola por fora. Já não está valendo mais nada. É só tiro de meta para a equipe do Guarani. Vai para a cobrança ali. O João Toshiaki deixa ali para o seu zagueiro. E já despacha essa bola. O chute é forte. A sobra fica com a equipe do Guarani no bate-rebate. O Miguel Vieira mandou para frente. Ganhou ali o Davi, o Cruz. Pessoal, tem o Davi Luiz Bueno e Davi Luiz Cruz. Vou chamar de Bueno e Cruz, tá? Só para ficar mais fácil para a narração, por favor. Cruz com ela, faz o drible, avança pelo meio, o toque, arriscou o chute ali o João Pedro. A bola acabou acertando o braço, mas estava grudada no corpo ali, o árbitro mandou dar sequência, ele estava muito próximo ao lance. Avança a equipe do Rio Branco aqui pelo lado esquerdo, chega na cobertura o camisa 4, Pedro Araújo, e manda essa bola pela linha lateral. Aí reiniciar a partida. Tenta o Rio Branco, toque feito à frente, conseguiu evitar a saída o camisa 11, o João Prates, mas a sobra fica com o Guarani, volta com o Rio Branco, o toque feito à frente, João Prates evitou a saída, estava em posição legal, tá valendo tudo isso, João Prates com ela, tem na marcação ali o Bueno e ganha tiro de meta a equipe do Guarani, vai para a cobrança o Pedro Araújo. E assim como no primeiro tempo, a correria e o Rio Branco pressionando a equipe do Guarani. O Guarani com muita dificuldade, hein, João? Pois é, Marcelo. Nesse começo de segundo tempo, como você bem disse, parece muito o primeiro. O Guarani com bastante dificuldade para sair. Nesse início, o Rio Branco pressionando muito. Mas assim como aconteceu no primeiro tempo, é o que a gente espera, né? Que logo o Guarani equilibre as forças aí e a gente tenha um bom jogo nesta segunda etapa. Cruz, ele recebe, faz o lançamento à frente procurando o Lael, mas acabou saindo muito forte, é só tiro de meta para a equipe do Rio Branco. Vitor Tamura já toca ali para o seu companheiro, Luca Coratella. Já faz o lançamento à frente, sobra ali com Arthur Roson. Arthur com ela. Toca lá na direita, o Rio Branco tenta avançar, faz o lançamento, chega o Cruz na cobertura, do jeito que veio, chega firme mandando essa bola pela linha lateral.
Lateral para a equipe do Rio Branco, já cobrado. Tenta chegar o Rio Branco. Vai tocando a bola no carrinho, a bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Vai o Toshiaki para a cobrança do tiro de meta. Ele deixa lá para o Pedro Araújo. Muito obrigado a todos que estão com a gente no chat, a todos que nos acompanham aqui na TV Guarani. Lembrando que amanhã teremos ainda a categoria Sub-13 e Sub-14 a partir das 9 horas da manhã, quando a equipe do Guarani enfrenta o Sporting Clube Paulinense. Tenta o toque ali o Miguel Bueno, vai avançando, mas já recuperou ali o Pedro Omai. Avança lá pelo lado direito, toca para o seu companheiro, vai ganhando, o toque feito à frente, chega ali o Arthur Roson, vai ganhando, vai avançando a equipe do Rio Branco, chega na cobertura, o Enzo Pinheiro manda essa bola pela linha lateral, mas houve o desvio do Rio Branco, é lateral para o Guarani, vai o Matheus para a cobrança. Matheus faz o toque à frente, ganha ali o Pietro Veloso, no perde ganha, é novo lateral para a equipe do Guarani. Estamos chegando na marca dos 5 minutos deste segundo tempo. Segue 0-0. Arremesso já cobrado. Cruz com ela. Faz o toque lá pelo lado esquerdo, mas foi muito forte. Luca Coratella consegue o toque. Novo arremesso lateral. Pedro Araújo. Ele recebe, tenta o lançamento, saiu rasteiro, mas deu certo. Chegou até o Lael, mas acabou perdendo o domínio da bola. Afasta a zaga do Rio Branco. Segura firme o João Toshiaki. Espera a movimentação dos seus companheiros. Ele vai rifar essa bola. Conseguiu pelo kick lá, foi enganado. O João Prates. Ganhou aqui o Lael. O João Prates se recupera e manda essa bola pela linha lateral. Vem aqui o Bueno para a cobrança do arremesso. Ele toma uma distância. Aí perdeu o pique ali. Ele prefere começar tudo de novo com o Pedro Araújo. O toque na frente para o João Pedro. João Pedro devolve ali para o Pedro Araújo, que vai para o Cruz. Aí tenta o lançamento à frente, rebate a defesa. Novo lateral para a equipe do Guarani. A galera vai chegando. Muito obrigado a todos. Verdade, Benício, é contra o São Bernardo, não é contra o Sport não, é isso mesmo. É contra o São Bernardo. Vai tocando a bola a equipe do Guarani, vai chegando, acabou perdendo. E recupera a equipe do Guarani. A gente pede desculpa, é tanto jogo que a gente acaba se atrapalhando, mas é contra o São Bernardo de Itatiba mesmo. Vai tocando a bola. Recupera a equipe do Rio Branco. Tenta sair jogando aqui pelo lado esquerdo, já recupera o Pedro Araújo, faz o lançamento à frente, tenta o Lael, mas 3 ali não conseguiu chegar. Afasta o Miguel Vieira, recupera o Cruz, avança aqui pelo lado direito, ele domina, tenta o cruzamento, chega firme no meio ali a zaga da equipe do Rio Branco, mas a sobra volta com o Pedro Araújo, ele toca à frente, faz o giro, o João Pedro e a falta assinalada. Primeira falta nesse segundo tempo, na marca dos 7 minutos. Falta frontal ali na intermediária. Quem tá na bola é o Miguel Bueno. 2 na barreira, protegendo o canto direito do goleiro Vitor Tamura. Ali o Miguel Bueno já saiu da bola, deixou para o João Pedro. São 3 na barreira. João Pedro. Toma distância, vem o João Pedro para a cobrança. Aí pegou muito embaixo da bola, passou longe do gol do Vitor Tamura, só tiro de meta já cobrado. O lançamento feito à frente, mas quem fica com ela agora é o Cruz. Cruz ali para o Miguel Bueno, devolve para o Cruz. Cruz faz o lançamento lá na esquerda, evita a saída, estava pressionado, volta com o Cruz. Cruz consegue passar pelo primeiro, no pé de ferro, ganha a bola, mas na cobertura afasta a zaga do Rio Branco. Cruz novamente nela, evitou a saída pela linha lateral, ele ganhou a bola. No X1, tentou o toque muito fechado, afasta a zaga do Juan Castro. Recupera a equipe do Guarani, agora o Guarani com um pouco mais de posse de bola nesse momento da partida. Tenta sair jogando, ganha a lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani, já cobrado aí, tentou Miguel Bueno.
dominar essa bola, perdeu o controle, ela sai pela linha de fundo. É tiro de meta já, cobrado ali pelo Tamura. Para o seu companheiro, o Pedro Mai. Pedro Mai com ela. Ele domina. Faz o giro, tenta o lançamento aqui na esquerda. Procurava o Miguel Vieira. Melhor para a defesa do Guarani. Pedro Araújo com ela. É pressionado ali pelo João Prates. Ele faz o lançamento, sai errado. Recupera a equipe do Rio Branco. Mas o Pedro Araújo se recupera. Cruz novamente. A bola não quer chegar nos ataques. É ping-pong, é lá e cá. Quem fica com ela agora no jogo de corpo firme ali. O Enzo Pinheiro ganhou, tocou para o Miguel Bueno. Acabou passando da bola, tentou o toque e aí se enroscou e a falta assinalada. A primeira falta do Guarani nesse segundo tempo na marca dos 9 minutos. João Luiz segue 0-0. O Guarani conseguiu dar uma equilibrada agora nesse momento da partida, né? Pois é, Marcelo, como a gente falou, no primeiro tempo aconteceu a mesma coisa. O Rio Branco pressionou muito no início, depois o Guarani consegue equilibrar. E o jogo, o placar do jogo diz muito dele até aqui. Muito equilíbrio entre as duas equipes, o 0-0. Por mais que os dois lados tenham tido oportunidades, o 0-0 até aqui, podemos dizer assim que está justo pelo equilíbrio do jogo. Tenta sair jogando a equipe do Rio Branco, rebate essa bola, quem fica com ela na disputa, tá uma briga, fica com o Mai. Ele avança, o toque na frente para o João Prates. João Prates tenta o domínio, chegou na marcação ali, equipe do Guarani, a sobra lá na direita com o Pietro. Ele faz o cruzamento, conseguiu dar um tapinha na bola o Toshiaki, mas a bola fica com o Miguel Vieira na entrada da área, o chute colocado! João Toshiaki faz firme a defesa na primeira chegada com mais calma e tranquilidade da equipe do Rio Branco agora, João. Que bela troca de passes. Pois é, Marcelo. A primeira chegada, que a gente pode dizer assim, que a equipe do Rio Branco teve uma certa tranquilidade na frente da área ali para poder tomar as decisões. A defesa do Guarani deu um pouco de espaço e o Rio Branco ofereceu perigo até aqui. E sai jogando a equipe do Rio Branco. A tabelinha aqui pelo lado esquerdo. Miguel Vieira chega na cobertura. Pedro Araújo e manda essa bola para escanteio. É o terceiro escanteio a favor da equipe do Rio Branco na partida. Na marca dos 11 minutos. Segue 0-0. Vem para a cobrança o Luca Coratella, perdão. Aqui pelo lado esquerdo. Tá amarrando a chuteira. Aguardando o árbitro ali para termos o início da partida. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui no chat da TV Guarani. Lembrando, amanhã tem o Sub-13 e Sub-14 enfrentando a equipe do São Bernardo. Autorizada a cobrança, fechado, tentou afastar a zaga ali. Quem estava nela era o João Pedro, acaba mandando novamente para escanteio. Mais um escanteio a favor da equipe do Rio Branco. Dessa vez quem veio para a cobrança, não deu para ver o número ali agora. Vem para a cobrança a equipe do Rio Branco, ia tentar uma cobrança curta, vai mandar essa bola na área. Que pancada, o desvio ali, sobra ali com o Miguel Bueno, já toca para o Cruz, ele dá um tapa na frente, vai ganhando a corrida, escapou da falta, o cruzamento não tinha ninguém, o Miguel Bueno estava um pouco para trás, tenta chegar ali o Cruz, o Enzo Pinheiro, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Guarani. Que puxada de contra-ataque o Cruz, hein, João? O Cruz muito veloz, deu uma bela puxada, é que negócio, faltou um pouquinho de calma pro Cruz, para esperar seus companheiros chegarem, ele quis cruzar com liberdade, acabou cruzando muito cedo, não deu tempo dos seus parceiros chegarem. Vem o Bueno para a cobrança do escanteio, é o quarto escanteio a favor da equipe do Guarani, vai ajeitar de novo a bola, 13 minutos deste segundo tempo, segue 0-0 no placar. Bueno na cobrança, fechado no primeiro pau, desvio ali, tentou afastar o João Prates. A sobra fica ainda, a segunda bola fica com a equipe
do Rio Branco. João Prates tenta sair jogando lá pelo lado direito. O toque feito à frente. Recuperou o Matheus. Matheus tenta sair jogando ali. Fica uma briga pela bola. O último toque foi do jogador do Guarani. É lateral a favor da equipe do Rio Branco. quase 14 minutos. Segue 0-0. Novo lateral para a equipe do Rio Branco. Luca Coratella para cobrança. Luca fez o arremesso na frente. Belo toque lá da direita. Dá um tapa na frente. Tenta avançar, chega firme no carrinho. Ali o camisa 4, Pedro Araújo, ganha lateral para a equipe do Guarani. Lá pelo lado esquerdo vai para a cobrança o Matheus. Matheus espera a movimentação dos seus companheiros, faz o arremesso à frente para o Miguel Bueno, que perde o controle. A bola volta com o Pedro Araújo. Ele toca para o Cruz. O Cruz lá na esquerda, tenta o domínio, acabou perdendo, mas no segundo lance ganhou, acabou perdendo novamente. Recupera a equipe do Rio Branco, faz o lançamento, tenta ganhar o João Prates. Chega o Bueno ali na briga pela bola e despacha ali o seu companheiro, que era o camisa 14, o Matheus. Mas a sobra volta com o Juan Castro. Ele faz o lançamento à frente, o Cruz ganha de cabeça. Miguel Bueno tenta o domínio, não consegue colocar no chão, mas o jogo já estava paralisado porque acabou tocando com o braço o jogador do Guarani, a falta assinalada. Vai o Omai para cobrança. Pede para todo mundo ir para frente. 15 minutos deste segundo tempo, segue 0-0. Já autorizada a cobrança. Omai, lança lá na área, tenta o domínio, não consegue, recupera a equipe do Guarani, tenta puxar o contra-ataque, lá pelo lado esquerdo tentou a cruzada de bola, não tinha ninguém, melhor para a defesa do Rio Branco que manda essa bola pela linha lateral. Arremesso já cobrado pelo Matheus, volta para ele, ele dá um tapa na frente, tenta o Miguel Bueno, mas a bola saiu muito fechada, foi direto pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani na marca dos quase 16 minutos desse segundo tempo. Cruz consegue recuperar, mas o toque sai errado. João Prates no domínio, atrás. Já recupera a equipe do Guarani, mas toque errado também. Tenta sair jogando a equipe do Rio Branco, é um festival de passes errados nesse momento. O lançamento é feito à frente, sai o Tamura ali. E do jeito que veio, mandou essa bola pela linha lateral, não quis nem saber. E agora o jogo está paralisado porque o Miguel Vieira está caído ali no grande círculo e o árbitro pediu paralisação e permitiu a entrada do departamento médico da equipe do Rio Branco. Segue 0-0 aqui no estádio José de Araújo Sintra. É o Campeonato Paulista da categoria Sub-12. Jogo válido pelo grupo 6. 5. Já se recuperou, só que como houve atendimento, ele tem que ser retirado do campo. Tá tudo ok com ele. E como você disse ontem, né, João? As categorias de base do Campeonato Paulista não teremos as regras novas a partir da segunda fase. O Campeonato Paulista vai seguir a regra padrão antes da Copa, né? Pelo que me chegou de informação, é exatamente isso, Marcelo. As categorias de base não irão atualizar as regras no intervalo aí na troca de fase. Arremesso lateral. Sai pela linha de fundo. Termina o segundo tempo de até aqui. 0 para o Guarani, 0 para o Rio Branco. A gente vai tomar uma aguinha e volta já para o terceiro tempo. Sempre comigo, em todo campo que eu vou. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Brinco de ouro, a nossa capa, construímos com devoção. Nossa família
na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória. Estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra. A equipe do Guarani vai ficar à sua direita, a equipe do Rio Branco à sua esquerda. O pontapé inicial nesse terceiro tempo é da equipe do Rio Branco. Lembrando que no terceiro tempo é tirado um novo TOS. Quem está lá no centro do campo é o Davi Douglas. À medida que os jogadores vão tocando na bola, a gente vai procurando identificar. Começa o terceiro tempo aqui no José de Araújo Sintra. Para até agora, Guarani 0, Rio Branco também 0. Omai faz o lançamento à frente, passou pelo Henrico, chegou até o Davi Douglas. Ele faz o giro, chega firme na marcação ali o João Miguel. Mas recupera a equipe do Rio Branco, tenta o lançamento, acertou o Henrico, tenta ganhar o Enzo Pinheiro, mas volta para a equipe do Rio Branco. Omai faz o lançamento lá pelo lado esquerdo, acaba não conseguindo o domínio, sai com bola e tudo, é lateral para a equipe do Guarani. São os últimos 17 minutos de partida. É o terceiro tempo, 0-0. Campeonato Paulista, categoria Sub-12. Chega o João Miguel. Consegue recuperar ali o Eric Gomes. Faz o giro, toca na frente. Sai tocando a bola a equipe do Rio Branco, volta ali com o Arthur Castro. Toca atrás para o Isaac Pinheiro. Isaac para o Omai. Omai domina, volta com o Isaac. Isaac faz o lançamento, tenta achar ali o Miguel Vieira, mas melhor fica ainda com o Davi Douglas. Ele começa o jogo de novo, volta com o Miguel Vieira. Miguel Vieira com o Omai. Pedro Omai domina, chega o Cruz na marcação, ele consegue escapar. Já vai avançando, vai protegendo a bola. O toque na frente pro João Prates, a tabelinha, o chute colocado! Sai firme! Faz a defesa o goleiro João Toshiaki e faz a defesa. Rifa a bola volta com a equipe do Rio Branco. Guarani com muita dificuldade de sair jogando. Tenta ali o Henrico, perdeu, recupera o Omai, já toca lá na esquerda, o lançamento é feito, o cruzamento na área, muito fechado, direto pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Guarani.
Vai o João Miguel para cobrança. E aí, Toshiaki e João Miguel vão se entender? João Miguel vai dar o chutão para frente. Tenta o desvio de cabeça, volta com o Isaac, o toque na frente. Tentou o toquezinho de primeira, não conseguiu. Henrico tenta ganhar, ele se atrapalhou, mas voltou com o Guilherme. E Guilherme fez o lançamento errado. Omar recupera, avança pelo meio, faz a enfiada de bola. Chega a equipe do Rio Branco. Recupera o João Prates ali pelo lado esquerdo. Ele tenta fazer o giro, volta atrás com o Pedro Omar. Ele segura a bola, protege, toca ali para o Nicolas Gregolin. Começa de novo com o Isaac. Isaac faz o lançamento à frente. Afasta de cabeça a bola, volta com a equipe do Rio Branco. Manda dar o bicão pra frente ali, Guilherme. Volta com a equipe do Rio Branco. Consegue o toque de bola. Tenta avançar ali. O Miguel Vieira é lateral para a equipe do Rio Branco. Aqui pelo lado direito. O jogo tá paralisado. Tá sentindo o jogador ali da equipe do Rio Branco. Parece o Nicolas Gregolin. Vamos aguardar o atendimento ao jogador da equipe do Rio Branco na marca dos 3 minutos deste terceiro tempo. Mas ele tá com o hino alto. Não, mas só mudar, só desligar o hino. Você acompanha aí? Você acompanha aí? Associe-se e mostre sua paixão pelo Bugre, pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite as oportunidades de ser um sócio campeão. Planos para todos os bolsos, muitas vantagens para você e você ajuda o Guarani de Campinas. E teremos substituição, vai voltar a campo o camisa 15, o Thomas Miller. Só apertar um. Autorizado o reinício de partida, ganha tiro de meta a equipe do Guarani. Vai o João Miguel para a cobrança. Ele tá fora de posição, vai ser cobrado novamente. A bola tem que estar na linha ou para trás, né, João? É isso? Exatamente, a bola tem que ser cobrada dentro da área. Foi colocada a bola fora da área para cobrança aí na pressa. E aí a sinalização por parte do assistente número 1, Pedro Grivol. Agora o João Miguel vai despachar, vai dar um rifão na bola ali, quase acerta o árbitro. Tocou no árbitro, houve mudança de posse, por isso é bola ao chão a favor da equipe do Guarani. Vai o João Miguel para a cobrança. João Miguel faz o lançamento. Acaba rechaçando a equipe do Rio Branco. Tenta o toque ali para o Davi Douglas. O lançamento na frente para o Thomas Miller. Lá pelo lado esquerdo, o cruzamento afasta João Miguel do jeito que deu. Pedro Omar não conseguiu o domínio. Rafael com ela. Conseguiu o toque. Toca no meio. Avança ali o Enzo Pinheiro. Tenta avançar a equipe do Guarani. O toque para o Rafael. Acabou perdendo o controle, a sobra aqui com o Guilherme, ele conseguiu o chute, se saía do Guarani, mas ele consegue evitar a saída, toca na frente, tenta avançar, recupera o Guilherme, faz o lançamento à frente, ganhou ali o João Gomes, vai avançando, chega na cobertura ali a equipe do Rio Branco e recupera a bola, mas o Guarani tá esperto, tenta a tabelinha, afasta novamente o João Miguel, agora eu vi o João Prates. Tenta ganhar no meio com Pedro Omar. Pedro Omar segura, tenta enfiada de bola. Passou, avança a equipe do Rio Branco. O cruzamento, não chegou o João Miguel. Fica ali na grande área. Tenta o Thomas Miller no pé de ferro. A bola rebate, fica nas mãos do goleiro João Toshiaki, que já sai jogando com o Cruz, mas o Cruz sai tocando errado. Ele corre, tenta recuperar essa bola. Aí a falta. Foi nas costas, não foi ombro a ombro, né, João? Foi nas costas e a falta assinalada. Exatamente, Marcelo. A carga nas costas, falta muito bem marcada. E agora mais uma substituição na equipe do Rio Branco, retornando a campo o Arthur Castro. E tá saindo o camisa 9, o Davi Douglas. Vai o João Miguel para a cobrança. 7 minutos deste terceiro tempo, segue 0-0.
O João Miguel faz o lançamento, rebate essa bola, quem fica com ela? Acabou se atrapalhando no kick, ganhou ali o camisa 11 Enzo Pinheiro, tentou o cruzamento, ganha escanteio a equipe do Guarani. E mais um escanteio aqui pelo lado esquerdo. Tenta jogar ali. O cruzamento. Tenta jogar ali, não conseguiu. Mais um escanteio a favor da equipe do Guarani. Aqui pelo lado esquerdo. Faz a sinalização, vai para a jogada. Vem para a cobrança fechado no primeiro pau, tentou desvio, a bola não saiu ainda. Fica com a equipe do Guarani. Novo cruzamento. Ítalo Rodrigo lá na área, no bate-rebate. Quem fica com ela, Henrico. Consegue o domínio. Toca para o Ítalo, tentou escapar, perdeu. E o contra-ataque é do Rio Branco agora. O lançamento feito à frente consegue se recuperar a defesa do Guarani. Mas a segunda bola volta com a equipe do Rio Branco. Aqui pelo lado direito com Miguel Domingues. Do Miguel do meio para Pedro Omai. Ele acabou perdendo. Faz o giro ali a equipe do Guarani. Chega até o camisa 10, o Rafael. Ele faz o corte, tentou a enfiada de bola pro Henrico, mas a bola volta com ele. Chega na marcação o Isaac Pinheiro. Aí acaba perdendo. E o Isaac tenta puxar o contra-ataque lá pelo lado esquerdo. Chega firme, no carrinho. O camisa 11, Enzo Pinheiro, mas a bola ainda volta com a equipe do Rio Branco. Isaac Pinheiro com ela. Tenta o lançamento à frente. A bola para, pinga, chega ali até o Thales Henrique, ele toca no meio, avança a equipe do Rio Branco, abriu pro chute, tentou o toque ali no meio para o Arthur Castro, afasta a zaga do Guarani, mas a bola volta ali com o Miguel Vieira. Miguel Vieira faz a tabelinha com o Arthur Castro, tenta o toque mais à frente e fica fácil nas mãos do goleiro João Toshiaki, que já despacha essa bola lá pelo lado direito, tenta chegar ali o Ítalo. Ele consegue evitar a saída pela linha lateral. Ele faz o giro, começa novamente com o João Miguel. João Miguel faz o corte pra cima ali do Thomas Miller. Faz o lançamento à frente. Chega Pedro Omai pra dominar. Faz o giro, faz o lançamento, perde ali, mas perdeu o controle também o jogador do Guarani. O toque é feito à frente. Acaba perdendo. Tenta sair jogando, mas a falta já havia sido assinalada. A falta contra a equipe do Guarani, teremos mais uma substituição na equipe do Rio Branco. Vai retornar a campo camisa 3, Juan Castro. Saiu 4 lá do outro lado. E tá saindo camisa 4 lá, o Isaac Pinheiro, lá do outro lado do campo. Quem vem pra cobrança? Ninguém foi pra cobrança, agora se habilitou o jogador. É que quem tava lá era o camisa 4, ele verdade. foi substituído e aí ninguém se ligou que era ele o cobrador. É. Vai lá pra cobrança agora o Luca Coratella. Daqui a pouco substituição na equipe do Guarani. Luca faz o lançamento à frente, Henrico de cabeça, P. Cruz... Tentou o toque na frente, quem chega, consegue chegar a equipe do Guarani. O toque para o Cruz, tem também o toque para o João Gomes. O Cruz avançou, sai firme o goleiro Vitor Pinheiro e faz a defesa. E ele já despacha essa bola. Chegou o João Miguel ali, deu um tapa na frente. Daqui a pouco substituição nas duas equipes. A bola fica com o Ítalo. Acabou levando vantagem. Tenta fazer o giro, 2 em cima dele, acabou perdendo. Recupera o Rio Branco e a falta assinalada. Falta a favor da equipe do Rio Branco. Vamos para as substituições. Se ele escutar ali, o Zé Renan tá chamando, agora sim. A substituição. Na equipe do Guarani vai retornar a campo, camisa 14, o Matheus. E pelo lado do Guarani, do Rio Branco, sai o camisa 19, Pedro Omai, entra o camisa 8, Eric Pomes. E na equipe do Guarani saiu o camisa 10, Rafael, para a entrada do camisa 14, Matheus.
Cobrança de falta, lançamento lá na grande área, ganhou o Henrico, o toque na frente, só que não chegou o Ítalo, volta para a equipe do Rio Branco. Henrico conseguiu ganhar no segundo momento, o toque para o Ítalo, tenta sair jogando lá pelo lado direito, ganhou, avançou, deu um tapa na frente, o cruzamento foi travado na hora H, é escanteio para a equipe do Guarani. Um belo com uma puxada de contra-ataque ali, meus trancos e barrancos, mas foi levando a equipe do Guarani. Vem o Guilherme para a cobrança, João. Pois é, Marcelo, né, os trancos e barrancos, foi carregando, foi puxando. Teremos mais uma substituição aqui pela equipe do Guarani. Mas foi chegando, a equipe do Guarani vai tentando se aproximar aí do gol da equipe do Rio Branco. E vamos à substituição agora. Miguel Bueno, vai sair o autor, quem ia bater ali o escanteio, agora vai o Miguel para fazer a cobrança do escanteio. E tem que atravessar o campo todo, né? É. O duro é ter perna depois dessa corrida para bater esse escanteio, né? Vai o Miguel Bueno para a cobrança. Saiu camisa 6 o Guilherme. Vem para a cobrança, autorizado, Miguel Bueno, fechado, desvio, a bola bate, vai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Rio Branco, o toque foi do jogador do Guarani. Tiro de meta já cobrado, rebate o Cruz, a bola volta. Tenta o lançamento aqui na direita, chega o João Prates, ele domina. Aí chega o Cruz na cobertura, no pé de ferro, na primeira, na segunda consegue despachar. Chegou ali do jeito que veio o Juan Castro e faz a inversão de jogo lá na esquerda. Com Thales Miller. É Thomas Miller. Thomas faz o giro, tenta escapar da marcação, mas não consegue. Aí tá valendo tudo isso. Mandou pra frente, a bola volta com a equipe do Rio Branco. Despacha novamente a equipe do Guarani, chega até o Matheus. Matheus acabou tocando errado, mas aí não se entendeu com a bola o jogador do Rio Branco. É lateral para a equipe do Guarani. Marcelo, e o Cruz que vem fazendo uma grande partida até aqui, né? Aparecendo muito bem na defesa, se mostrando, dando condições para ataque também. Cruz, um grande jogador da equipe do Guarani. Lateral a favor da equipe do Rio Branco. Lá pelo lado esquerdo, arremesso já feito. Ganha novo lateral. O desvio de cabeça do jogador do Guarani. Estamos chegando na marca dos 15 minutos deste terceiro tempo. Avança a equipe do Guarani, do Rio Branco. Lá pelo lado esquerdo, tenta fazer o giro ali. O Eric Pomes. Aí se não se entendeu com a bola escapou, foi para a linha de fundo, tiro de meta. João Toshiaki tem pressa. Deixa para o João Miguel fazer a cobrança. Ele faz o lançamento à frente. Consegue rebater o Miguel Vieira. A bola chega ali até o Eric Pomes. Puxa o contra-ataque lá pelo lado esquerdo. Chega o Cruz na marcação. Aí é problema. Cruz consegue ganhar, evita a saída pela linha de fundo e faz o lançamento. A bola é do Guarani agora. Aí estava impedido. Matheus estava em posição irregular. O primeiro impedimento da equipe do Guarani na partida. Já cobrado. Lançamento feito atrás ali. O toque feito atrás para o Miguel Domingues. Ele toca ali para o Juan Castro. Na frente para o João Prates. Tenta ali, não consegue escapar da marcação do João Pedro. Tenta sair a equipe do Guarani. Cruz, ganhou, tocou perto. Acabou tocando errado. No perde ganha a equipe do Guarani. O toque é feito, Ítalo. Vai avançando a equipe do Guarani. A falta no carrinho. Falta e teremos cartão amarelo para o jogador do Rio Branco, João. Cortou o contra-ataque, né, Marcelo? Uma chance, um ataque promissor aí que estava se desenvolvendo pela equipe do Guarani. Atingiu o adversário, derrubou, a bola passou, ele pegou só o adversário. Cartão muito bem aplicado. Ele não vira para ver a camisa. Cartão amarelo então. A primeira advertência da partida foi para o jogador do Rio Branco. Está voltando o camisa 4 do Rio Branco, hein? Tá voltando ali o Isaac Pinheiro. Tivemos uma advertência então para a equipe do
Rio Branco, mas não conseguimos identificar o jogador. A falta é perigosa, lá pelo lado direito. É na bola parada. Vem a equipe do Guarani. Acabou batendo muito forte. Mal. E teremos 2 minutos de acréscimo, é isso, João? Exatamente, Marcelo. 2 minutos de acréscimo pelas substituições que aconteceram. Então vamos até os 19. O lançamento é feito à frente, o Cruz só protege. Fica ali com o João Toshiaki. João, já despacha essa bola pro seu ataque. Tenta ganhar ali o Guarani, consegue o domínio. O Enzo Pinheiro já faz o lançamento lá na direita. Avança a equipe do Guarani, o cruzamento tentando o Matheus. A sobra aqui atrás, o chute foi bloqueado ali. Tenta ganhar, acaba perdendo. Agora o contra-ataque é do Rio Branco. Aqui pelo lado direito. Avança com o camisa 7. Chega firme na marcação e consegue evitar. Era o camisa 2, o Miguel Vieira. Tenta sair agora a equipe do Guarani. O toque na frente, não conseguiu. Recupera a equipe do Guarani. No escorregão do João Prates. Henrico, nas costas ali do Enzo Pinheiro. Mas chegou, recuperou o Ítalo. Lá pelo lado direito, ele avança, faz um cruzamento muito fechado. Direto para a linha de fundo, só tiro de meta. Já chegamos na marca dos 18, quase 19. Daqui a pouco estamos por conta do senhor Rodrigo Santos. Lançamento feito à frente, João Prates ganhou na corrida ali. Não, chegou firme na cobertura o Miguel Bueno. E já despacha essa bola. Volta para o campo de ataque. Recupera a equipe do Rio Branco. Miguel Domingues, o toque na esquerda para o Thomas Miller. O cruzamento nas mãos de João Toshiaki. 19 minutos, ele vai chutar e acabou. Termina o período regulamentar. 0 para o Guarani, 0 para a equipe do Rio Branco. 1 ponto para cada lado. Não agrada a equipe do Guarani, que nesse momento empata com o Independiente. A gente não sabe os resultados das demais partidas. Chega a 14 pontos, o Rio Branco chega a 20. Vai se mantendo na terceira posição. E agora vamos para a disputa dos pontos, do ponto extra. O Henrico já está lá para fazer o toss do pênalti. E quem está indo lá é o Thomas Miller. E você acompanha na telinha aí, mais uma vez, associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Seja um sócio campeão. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite as vantagens que o plano pode oferecer. Planos de vários valores para todos os bolsos e você ajuda o Guarani de Campinas. Henrique e Thomas Miller lá para a cobrança. Primeiro toss é feito, a cobrança será do lado esquerdo. E agora vamos para o segundo. Quem ganhou foi o Rio Branco. E agora, para saber ali, aí não dá para saber quem escolheu o quê. Aí não tem como. Nem se der um zoom ali para tentar leitura labial. Mas a gente sabe que a cobrança será do lado esquerdo, como foi na categoria Sub-11. Mais um 0-0. Agora as equipes vão lá. Lembrando, todos podem participar. Só não poderia participar se houvesse uma substituição disciplinar. Ou o caso do departamento médico, né? Como a gente viu no Sub-11, teve um jogador que não participou. Não foi necessário também, né? Mas ali, como ele foi substituído por caso médico, ele não participa das cobranças. A arbitragem já se encaminha lá para o lado esquerdo. O Guarani vai conversando por último. O pessoal vai, quem quer saber quem quer bater ali, pelo jeito, eu quero, vou ele, vai ele, vamos todo mundo. O assistente número 1 ali, o Pedro Grivol, tá checando a rede para dar uma conferida. O árbitro vai posicionar o cone na marca do pênalti. Dá o quê? Um passinho para frente? Nem isso. Salvo engano, Marcelo, são 6 metros para a cobrança do pênalti e a área tem 6,5 ali. Metro, então, mais ou menos meio metro aproximadamente. Precisa confirmar ali no regulamento, mas é isso daí, porque é muito próximo ao futsal. Ah, tá certo. Já posicionado.
Vamos ver quem serão os goleiros que vão para a disputa do pênalti. Nossa, os técnicos vão conversando. Agora sim o Guarani já fez seu grito de guerra. Parece que quem vai se encaminhar lá para a disputa para defender é o camisa 1, o Gabriel. E agora daqui a pouco a gente vê quem vai ser o goleiro da equipe do Rio Branco. Aguardando ali, o Rio Branco vai se manifestando. Os titulares, aqueles que terminaram o jogo ficam no centro do gramado, aqueles que estavam na reserva na linha lateral, mas como nós dissemos, todos podem bater, exceto substituição disciplinar e casos médicos. O árbitro já aciona um apito ali para avisar o pessoal do Rio Branco. Agora parece que vai ter aquele grito de guerra. E agora os jogadores vão se encaminhar. Vamos ver quem será o goleiro. É o camisa 1 ali, o Vitor Pinheiro, que será o goleiro na cobrança dos pênaltis. Então é Vitor Pinheiro e Gabriel são os goleiros que participarão. E o Guarani já se encaminha para a primeira cobrança. É o camisa 18, Miguel Bueno, é isso? Camisa 18, Miguel Bueno vai para a cobrança. Miguel Bueno toma grande distância no gol, Vitor Pinheiro. O árbitro só está esperando a chegada ali dos jogadores do Rio Branco no centro do gramado para autorizar a cobrança. Miguel Bueno, concentrado, vai de perna canhota. Autorizada, Pedro Bueno no cantinho, defendeu o goleiro e a bola ainda bate na trave, João. Pois é, Marcelo, uma bela cobrança no chão, mas o goleiro da equipe do Rio Branco pulou do lado certo, bastante impulsão, conseguiu chegar lá e faz a primeira defesa. Agora Isaac Pinheiro para a cobrança. Isaac contra Gabriel. Na disputa dos pênaltis, a equipe do Guarani ganhou 4, perdeu 5. Não, peraí, já daqui a pouco eu falo. Vai o Isaac Pinheiro na cobrança. Rapaz, bateu que pancada ali do Isaac, hein, João? Pancada no meio com muita força para dificultar a vida do goleiro da equipe do Guarani. Se ele fica esperando essa bola, Marcelo, tinha ido junto com ela para dentro da meta. O Guarani venceu 4, perdeu 5. A equipe do Rio Branco venceu 3, perdeu 6, disputa de pênalti. E agora é o camisa 14. O Matheus que vem para a cobrança. Segunda cobrança do Guarani. De perna canhota para fora! Perde a segunda cobrança a equipe do Guarani. E vai se complicando na disputa do ponto extra e no campeonato, João. Exatamente, quis tirar do goleiro, tirou demais, tirou até do gol, mandou direto pela linha de fundo. Equipe do Guarani que precisa desse pontinho extra. Vai Davi Douglas para a segunda cobrança do Rio Branco. Vai com toda a calma, com toda a tranquilidade. Gabriel no centro do gol. Davi Douglas toma distância. Vem de perna direita, já autorizado. Ele concentra ali. Agora se encaminha para a bola, o chute. Gabriel bateu fraco, recuou para o goleiro, João. Pois é, como a gente falou na primeira cobrança, chute embaixo forte, mas o goleiro acertou o lado, foi buscar e salva essa cobrança da equipe. E o Guarani, né, no caso o goleiro do Guarani salva essa cobrança aí da equipe do Rio Branco, ainda mantendo as esperanças da equipe bugrina. Vai o camisa 9 agora, João Gomes, para a terceira cobrança do Guarani. Não, é o Henrico, camisa 8. Vai o Henrico para a cobrança. Toma grande distância, vem de perna direita. Gol do Guarani. Tudo igual, 1-1, mas agora vem para a terceira cobrança do Rio Branco, camisa 8, Eric Pomes. Dessa vez o Henrique tirou o goleiro, mas acertou a reta do gol, digamos assim, né, Marcelo? E abre aí a contagem para a equipe do Guarani.
Eric contra Gabriel. Toma a distância ali, vai o Eric de perna direita. Rapaz, que pancada. Mais uma pancada. Essa também, se o Gabriel fica, vai com tudo para ele, a bola, todo mundo para dentro da rede, João. Outro chute forte é aquele negócio, né, Marcelo? Chutou com força, acertou a reta, a chance de acertar, né, de ser gol é maior. Mas também qualquer deslizezinho do pé ali, essa bola sobe, A bola tchau. vai parar no Rio de novo. Pois é. Vai o Rafael agora para a quarta cobrança. Em 3 cobranças, 2-1 para a equipe do Rio Branco. Rafael ajeita com muito carinho. Toma distância. E toma uma grande distância o Rafael. Vem de perna direita. Rafael na corrida, o toque. Defendeu o goleiro. Defende Vitor Pinheiro. E agora, se a equipe do Rio Branco fizer, acabou. Quem vai para a cobrança é o camisa 11, João Prates. Pois é, o banco aqui do Rio Branco achou que já tinha até acabado. Correram até metade do caminho, alguém gritou pra eles: volta todo mundo! Voltaram correndo pra trás. Agora, se o João Prates fizer, acabou. Isso, eles precisam bater essa cobrança. Sim. João Prates toma distância. Gabriel no gol. Autorizada a cobrança, vem João Prates, de perna direita na corrida, pra fora! Perde a quarta cobrança, 2-1 ainda, João. 2-1, traz esperança aí pra equipe do Guarani, que precisa fazer precisa converter essa cobrança pra depois pedir ali, né, torcer por uma defesa do seu goleiro pra ir para as alternadas. E agora vai Pedro Martins para a cobrança. É a última cobrança do Guarani, ele precisa acertar. Autorizado, Pedro Martins na corrida, na trave! E o ponto extra é do Rio Branco. Não foi uma tarde feliz para a equipe do Guarani no Sub-12, né, João? O empate precisava da vitória e acaba perdendo o ponto extra. E não foi por falta de tentativas, né, Marcelo? Por falta de volume de jogo. Jogo bastante parelho, chances para os dois lados. Um jogo bastante equilibrado, mas aí na disputa do ponto extra não deu para a equipe do Guarani. Muito bem, galera. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã, a partir das 9 horas, estamos de volta com as categorias Sub-13 e Sub-14, aqui mesmo no José de Araújo Sintra, onde a equipe do Guarani enfrenta o São Bernardo, lá que faz uma parceria com a equipe de Itatiba. Nosso muito obrigado a todos, até amanhã, uma excelente noite, tchau.